quando essas mulheres elas estão agindo através da hipersexualização em busca de uma validação. Ou seja, elas estão agindo dessa forma e vivendo dessa forma por conta de uma dor, por conta de um vazio, sem se questionar o porquê. Então elas estão na inconsciência, na dor e buscando uma forma de sanar essa dor de uma forma totalmente equivocada. Porque se você utiliza o seu corpo, a sua sexualidade como uma moeda de troca ou como uma forma de se sentir vista, validada e aceita, entenda. O que você quer verdadeiramente é ser vista, validada e aceita. Existem outras formas pra isso. Se tu, mulher, acha que tu se veste pra ti, então experimenta fazer um perfil fechado onde só esteja tu lá e quanto tempo vai durar essas fotos. Como uma mulher consegue lidar com a frustração? A mulher com mentalidade forte é aquela mulher que criou para si mesma um ambiente mental que favorece a que ela tenha uma vida próspera em todos os sentidos. O que seria essa falta de autoestima em uma mulher? Quais são os principais fatores que trazem isso para essa mulher? E, principalmente, como resolver? O principal prejuízo de estar demasiadamente preocupada com a estética é a constante insatisfação. É impossível que uma mulher se sinta verdadeiramente preenchida, completa de si mesma, quando ela foca apenas na questão estética. É muito duro a questão do feminino, porque muitas vezes nós somos as nossas piores inimigas. A gente vê a Mariazinha lá cuidando da casa, do marido e do filho e fala: nossa, ele vai te largar por outra. Ou tu não tem dinheiro, tu depende totalmente dele. Em geral, isso revela o quê? Uma falta de atenção pra nossa própria vida. Porque se a gente tá tendo tempo, né, pra dar tanto pitaco na vida dos outros, é porque a gente não tá olhando pra nossa própria vida. Como é que essa mulher pode se alinhar com o dinheiro? Eu diria que nós entregamos aqui o segredo para as maiores realizações da vida de uma pessoa Com certeza. nos primeiros minutos desse podcast. Não tenho dúvida alguma, porque toda a realidade manifestada, ela é criada primeiro na nossa mente. E a partir dessa criação na mente é que algo pode se materializar aqui. Camila, o que é uma mulher com a mentalidade forte? A mulher com mentalidade forte é aquela mulher que criou para si mesma um ambiente mental que favorece a que ela tenha uma vida próspera em todos os sentidos, porque acho que é importante desmistificar a ideia de que prosperidade é apenas dinheiro, e eu vou bater sempre nessa tecla, porque o dinheiro é só mais uma forma de prosperidade, e a mulher com uma mentalidade próspera, ela já tem isso como um entendimento. Que por mais que talvez no momento atual ela ainda não tenha o dinheiro, mas ela tem um corpo que ela cuida, então ela valoriza a saúde, ela tem uma casa que ela cuida, seja a casa que é só dela, da família, enfim, mas que ela cria aquele ambiente com harmonia, faz com que aquele ambiente seja um ambiente bom de se viver, mas que principalmente ela tem esse ambiente mental, né? O que é esse ambiente mental? Eu A ia te cabeça perguntar dela. isso. A cabeça dela, né? Porque assim, Camila, antes que tu continue, porque eu quero tocar realmente nesse assunto. É um dos tópicos que eu adoro, ambiente mental. Uhum. Como a gente se comunica com nós mesmos. Eu acho isso muito, muito importante. E eu quero ver a tua visão sobre isso. O que tu acha que é um ambiente mental? Como é que essa mulher pode se comunicar de uma forma que ela consiga se libertar daquelas frasezinhas, daquelas coisinhas ruins, as ruminações da cabeça dela? O que seria esse ambiente mental pra ti? Eu tenho uma frase que eu até falei no podcast anterior aqui com vocês, que é: faça da sua mente um bom lugar para se viver. Eu anotei essa frase, verdade. E muitas pessoas até vieram depois falar comigo sobre isso. Eu tô tentando fazer da minha mente um lugar melhor para se Legal. viver. Por quê? Até o final dos nossos dias, nós vamos viver com a nossa própria cabeça. E viver com a nossa própria cabeça é saber que sempre vai ter uma voz. Todo mundo tem aquela voz, né? Aquela vozinha que muitas vezes é a voz que diz: não vai naquele lugar porque as pessoas lá não gostam de ti. Ou não grava aquele curso que tu tá querendo gravar, tu não é tão boa assim. Aquela vozinha que diz: nossa, mas tu já comeu aqui tanta coisa de manhã, então agora pode acabar com a dieta. Come tudo errado mesmo. Sabe, essa voz, ela existe dentro da cabeça de todas as pessoas, isso não se aplica apenas para mulheres, né? Mas, em geral, para mulheres, o fazer da sua mente um bom lugar para se viver é ter um repertório mental, e isso é muito interessante, construído com base em bons pensamentos sobre si mesma, bons pensamentos esses que não vêm do mero acaso, que precisam de uma atenção em si mesma diária e constante
uma auto-observação de si mesma e desses pensamentos para que eles possam ser corrigidos. Né? Quando a gente tem um pensamento muito destrutivo sobre nós mesmas, um pensamento muito crítico sobre nós mesmas, ao momento em que a gente identifica esse pensamento, é importante que a nossa outra voz, que seria a voz da nossa consciência, venha e faça uma correção. Então, por exemplo, para que isso aconteça, né? Identifiquei, através da atenção dos meus pensamentos, que eu tive um pensamento. Vou citar um exemplo aqui. Não vá ao podcast Senso Comum, porque tu não vai ter o que falar lá. Automaticamente eu trago aqui a voz da minha consciência, o meu eu mais sábio, que vai corrigir essa voz e vai dizer: se eu fui convidada, é porque eu tenho que acrescentar. Eu vou lá e eu vou dar o meu melhor. Então, fazer da própria mente um bom lugar para se viver é ter essa constante observação do que tem passado na sua cabeça, fazendo as correções necessárias, e é um exercício mesmo que demanda energia, né? Tu tem que estar ali atento ao que está passando na tua mente para que tu possa fazer as correções necessárias dessas crenças, desses pensamentos limitantes e nutrir esse imaginário, nutrir essa mente com boas referências. O que são essas boas referências, né? Hoje a gente tem um acesso à internet muito facilitado. Acesso esse que pode ser uma bênção como pode ser uma maldição. Na internet a gente tem tanto as músicas que têm duração máxima de 1 minuto, com letras extremamente desconexas, que não falam nada com nada. A gente tem acesso a e-books que vão ensinar formas de manipular os homens, coisas que a gente não precisa aprender. Mas a gente também tem acesso a informações culturais, a gente tem acesso a livros interessantíssimos, a boas músicas, músicas que são enriquecedoras para o nosso imaginário. E tem até um termo em francês, que eu não vou ousar falar aqui como é em francês, mas que se chama a biblioteca interior. Com o que nós estamos nutrindo a nossa biblioteca interior? Qual é o tipo de música que essa mulher consome? Qual é o tipo de filme que essa mulher consome? Quais são os programas de televisão ou na internet que essa mulher consome? Com o que ela está nutrindo essa biblioteca interior? Então, a gente consegue, numa simples conversa com uma pessoa, identificar o que ela consome. Porque são essas as referências que ela tem. Então, por exemplo, aqui eu citei essa referência que vem dessa frase francesa, que é da biblioteca interior. Naturalmente, isso mostra que é o tipo de coisa que eu me interesso, é o que eu pesquiso, é o que eu quero saber. Agora, se aquela mulher, ela tá scrollando ali a tela do Instagram ou outras redes sociais, buscando apenas fofocas sobre os famosos, as dancinhas que estão em alta para que ela possa gravar uma dancinha que vem uma dança junto à letra de uma música que não colabora com nada para esse imaginário rico dela, nós entendemos que ela tá nutrindo essa biblioteca interior com coisas que são irrelevantes. Então, o fazer da sua mente um bom lugar para se viver é, além desse estado constante de autopercepção, né? Você estar presente consigo mesma para identificar os seus pensamentos e substituí-los quando perceber que esses pensamentos não são elevados, é também cuidar com aquilo que se consome. Porque a gente tem a possibilidade de escolher o que nós vamos consumir. Em grandes partes. Claro que tem coisas que a gente não consegue escolher o que vai consumir, né? Que simplesmente é jogado ali e muitas vezes a gente nem se dá conta que no fundo de um vídeo tem uma música que, né? Aquelas artimanhas que a internet encontra, uma forma de manipular as massas, mas a gente não precisa entrar nisso talvez agora. Mas acho que respondi a tua pergunta. Né? Não, respondeu completamente e eu quero passar por alguns detalhes aqui. Perfeito. E, assim, é uma conversa e eu gosto também de instruir, de ajudar as pessoas. Tá? Então, eu não é que eu não gosto de ficar só ouvindo o convidado, mas eu também acredito que eu tenho algo a acrescentar em algumas palavras que tu falou. E eu adorei sobre essa questão do ambiente mental e a forma como tu acabou de instruir, porque isso é maravilhoso, maravilhoso. E assim, pessoal, se vocês não entenderam, volta o vídeo e assiste de novo. Não tem como. Se vocês não entenderam, gente, assiste novamente. Não deixa passar. Não deixa essa informação que é muito importante para vocês, para que essa ruminação, essas vozinhas ruins saiam da sua cabeça. Ou pelo menos elas diminuam. Elas diminuem. Diminuem. Em alguma hora elas vão voltar, porque isso daí é questão de sobrevivência, né?
passado e tudo mais, a gente não precisa entrar nessa questão. Outra coisa, antes de eu falar sobre esses pontos que tu falou, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque a minha meta é chegar a 100 mil inscritos até o final do ano e eu tenho certeza que eu vou conseguir justamente com a ajuda de vocês, tá? Então eu sempre tô trazendo convidados incríveis aqui pro podcast para que eu acrescente na vida de vocês, tá? Assim como essas pessoas acrescentam na minha vida, eu quero que acrescentem na vida de vocês. Então, como uma forma de troca, se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, tá? Pra gente chegar logo a esse 100 mil inscritos. Estamos no mês 10. Falta 2 meses. É uma meta ambiciosa. 2 meses, né? 2 meses. 3 meses? Outubro inteiro, novembro inteiro e dezembro inteiro. É verdade, matemática nunca foi meu bom, mas vai ser. Eu tenho que parar de colocar isso daí essa minha crença limitante que eu sou ruim na matemática. O Mike tá indo aqui, mas é verdade. Assim, ó, gente. Então, muito obrigado, tá? Se inscreve aqui no canal. E agora eu quero voltar ali pra parte do ambiente mental, que é muito importante, que é o repertório. Tu falou muito bem. O repertório é muito importante porque, assim, ó, é treinável. Tudo isso que tu falou precisa ser treinado. Em algum momento a pessoa ela não vai ter aquela atenção em si mesma. Eu não consegui ter atenção nos meus pensamentos hoje. Tá tudo bem, amanhã tu continua. Ou tá tudo bem, daqui a pouco tu começa a perceber esses pensamentos. É muito importante ter isso. Pensa no nosso cérebro como um músculo. A gente precisa treinar ele. Precisa, então é necessário que você treine essa percepção de si mesmo. É muito importante isso que tu falou. Muito bom. E a referência, adorei, porque é muito importante isso. É muito importante. A referência que a gente coloca em nós mesmos. Porque assim, tá certo, aquela frase é muito importante, de que somos a base de 5 pessoas na tua volta, alguma coisa assim, tá? Enfim, aquele negócio de você é a base de 5 pessoas. Você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Isso, exatamente, obrigado. Então assim, a referência, se você não tem pessoas incríveis na sua vida, você pode colocar referência na internet. E aí tu tocou naquele assunto de que a pessoa fica ali rodando ou scrollando as redes sociais para ver a vida das outras pessoas. Tá certo, ok, tu pode fazer isso, mas é importante que tu tenha uma referência boa. Uma referência importante para sua vida, para que você tenha repertório na sua vida no exterior. Sabe, não somente no externo, para que você consiga se comunicar. Inclusive a gente vai tocar nesse assunto de ter um bom repertório na comunicação. Acho que isso é muito importante, não só para mulher, mas para homem. E a biblioteca interior, eu vou pesquisar mais sobre isso porque eu adorei. Eu tenho certeza que é muito importante a gente aprender coisas novas. E isso é muito bom também pra gente, tá? E ali, por fim, outra coisa que eu anotei é estar presente. É muito importante, mas... Camila, realmente é bem desafiador nos tempos de hoje. Tu achas? É. Por quê? Por causa da internet. A internet... Eu coloco muito a internet como vilão. Sabe, não somente a internet, assim, como vilão, mas as pessoas que consomem também. Tá? Então, a pessoa que tá ali cansada do trabalho dela, ela vai pra internet. Ela vai pra internet pra ter aquela descarga de dopamina rapidinha. Tá tudo bem também, né? Querendo ou não, é importante você ter uma descarga de dopamina ali, mas ficar ali naquele tempo todo vai ser cansativo pro teu cérebro e as pessoas, elas não conseguem ter um tempo pra si. Não tem um tempo de descanso. Não tem um tempo de ficar no tédio. Eu me coloco nesse lugar. Eu gosto muito de aprender. A minha esposa fala assim... vai ver um vídeo de entretenimento, pare de ver vídeo sobre estudo, pare de ver vídeo sobre canal Dark. Mas eu não consigo. A minha mentalidade já tá nessa, eu não consigo descansar. Então eu acredito que é muito desafiador estar presente. O que tu acha sobre isso? Se desfaça da ideia do não consigo. Tá. Não repete mais isso. Não é que tu não consegue, tu não tem nenhuma incapacidade, tu não tem nenhum tipo de doença ou algo que te faça não conseguir. Tu ainda não quer o bastante. Primeira coisa, vamos se desfazer da ideia do não consigo. Eu acredito que isso seja uma das principais coisas a se tirar do vocabulário para qualquer pessoa. Outra coisa, eu quero voltar a fazer um parênteses rapidinho. Tu trouxe ali que se a pessoa não entendeu o que nós falamos sobre essa questão do ambiente mental interno, né, desse fazer da própria mente um bom lugar para se viver, que ela voltasse e assistisse de novo. Eu diria que nós entregamos aqui o segredo para as maiores realizações da vida de uma pessoa nos primeiros minutos desse podcast. Não tenho dúvida alguma, porque toda a realidade manifestada, ela é criada primeiro na nossa mente, né? E a partir dessa criação na mente é que algo pode se materializar aqui. Então, cuidar dos nossos pensamentos com atenção, e aí tu trouxe que às vezes é difícil ter atenção nos dias de hoje por conta da internet, eu concordo em partes. Mas eu também concordo com a ideia de que nós somos adultos. E eu acredito que todas as pessoas que estão nesse momento assistindo a esse episódio são também adultas. E elas podem escolher. A gente gosta tanto dessa ideia de, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas quando nós podemos utilizar o nosso poder de escolha
para algo que vai realmente nos fazer bem, aí a gente fica nesse lugar de passividade. Ah, eu não consigo, eu estou muito cansada. Eu sou zero a ideia de que tu precisa utilizar 100% do teu tempo em que tu não esteja trabalhando, por exemplo, para fazer coisas que vão só te nutrir internamente ou só nutrir o teu repertório interior. Eu também gosto do meu tempo para ficar vendo meme. Eu também tiro um tempo intencional, isso é muito importante, é um tempo intencional para ficar ali assistindo videozinhos que em nada vão acrescentar na minha vida. Só que eu sei exatamente que aquele tempo é intencional. E eu não uso todo esse meu tempo livre para isso. Quando a gente fala sobre sermos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, talvez, assim como eu também já estive em um ambiente em que as minhas 5 pessoas mais próximas pouco tinham que me inspirar, para ser honesta, né? Mas aí a gente pode pegar, por exemplo, um livro, vou citar aqui um clássico, né? Um livro do Kafka. E ele pode ser uma dessas pessoas que está ali próxima a mim. Aí eu vou buscar na literatura quais são os principais clássicos e eu vou tentar ler um pouco, pegar pelos mais leves, começar a nutrir a minha biblioteca interior daquilo que tem uma verdadeira relevância, daquilo que vai me engrandecer enquanto pessoa internamente, mas também vai me permitir ter repertório para conversar com as mais diversas pessoas nos mais diversos ambientes. E aí a gente entra num ponto que tá tudo muito interligado, que é a construção da autoconfiança, né? Que é um dos temas que a gente optou por falar aqui também e que está associado a esse repertório interno. Né? Então, quando eu quero me nutrir de pessoas, quero trazer ao meu redor pessoas que sejam relevantes para que eu tenha um pouco disso, não necessariamente precisam ser pessoas do meu convívio. Eu posso pegar na música uma referência, na literatura uma referência, na arte uma referência, e então buscar saber mais sobre o artista, o cantor, o escritor, sobre as obras, consumir um pouco mais desse conteúdo também para que isso faça parte de quem eu sou. Né? Porque nós somos aquilo que nós consumimos também. Aquilo que a gente consome faz parte da nossa identidade. Então, essa escolha consciente daquilo que será consumido, ela é indispensável para a criação de uma identidade mais próspera e mais elevada. E, mais uma vez, isso não se aplica apenas a mulheres, isso é para pessoas. Ela, excelente. Esse primeiros minutos aí, não deu nem 20 minutos, tu já entregou. Ah, Tô cara, aqui para isso. com certeza, e que ótimo que tu tá aqui. Mas agora eu quero tocar num assunto que é desafiador pra muita gente, tá? Muitas mulheres e alguns homens também podem ter olhado pra essas tuas falas e terem se frustrado. Terem olhado e falado. Aí é só olhar pra sombra, né? Carl Jung falava muito sobre essa questão e eu gosto muito. Adoro Jung. Ah, é demais, ele é maravilhoso. Eu ainda tenho que parar pra estudar ainda mais ele, porque ele tem algumas coisas sobre sonho que eu acho muito É interessante. a parte dele que mais me chama a atenção, É os é o sonhos. estudo dos sonhos. É interessante. Mas eu quero falar sobre como uma mulher consegue lidar com a frustração. Com a frustração, a gente precisa entender que a frustração ela está relacionada a expectativas que não foram supridas. Né? A gente se frustra normalmente quando uma expectativa não foi atendida por terceiros ou não foi suprida por nós mesmas. Né? Na vida a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar, isso independentemente de qual é o contexto em qual está inserido, o que se vai fazer. Vão ter frustrações porque a gente não está num mundo onde o mundo se encaixa para nós, né? Nós precisamos nos encaixar no mundo. A gente precisa se moldar ao mundo, isso é importante, né? Para lidar com a frustração, acho que o mais importante está associado a coloque para si mesma objetivos, metas e expectativas reais, possíveis. Muito da frustração hoje em dia, Ângelo, eu percebo que vem de um lugar de comparação, né? De querer para si mesma uma realidade que não é possível para ti, no momento, pelo menos. Por que que não é possível para ti? Porque às vezes tu tá observando uma pessoa, ou na internet, ou às vezes até uma pessoa próxima, uma amiga, uma vizinha, que tá vivendo uma realidade na qual tu gostaria de viver. Só que vocês vêm de lugares diferentes. E aí tu entra nesse padrão de comparação, querendo um pouco daquela vida, talvez, ou se questionando por que que a fulana que mora tão perto, ou que veio de uma realidade parecida com a tua, conseguiu e tu ainda não. E isso vai destruindo a autoconfiança, vai minando a autoconfiança da mulher. E, naturalmente, quando o objetivo dela é algo muito irreal dentro da realidade dela, ela vai se frustrar. E aí, o problema da frustração é que, normalmente, a frustração vem com frustração
baixa autoestima, desistência, pensamentos destrutivos, pensamentos autocríticos sobre si mesma. Uma das coisas mais importantes aqui também sobre a questão da frustração é aprender a estipular para si mesma objetivos pequenos. Uhum. Seja humilde em relação aos teus objetivos. Vai subindo gradativamente esses objetivos à medida que tu vai alcançando-os. Então, a frustração, ela é natural, né? É Uhum. inerente à vida. A forma como nós vamos lidar é o que dita se essa frustração, ela vai me fazer recalcular a rota e repensar de uma forma mais inteligente a minha maneira de viver, ou se essa frustração vai me colocar para o fundo do poço. Isso também é uma escolha. Ir para o fundo do poço está muito no lugar de lidar com a frustração de uma maneira infantil. Agora, de forma adulta, e aqui estamos falando para pessoas adultas, né? Olhar para a frustração e entender, me frustrei por quê? O que exatamente nessa situação fez eu me frustrar? Me comparei com alguém que está muito diferente de mim? Estipulei um objetivo muito grandioso que não seria possível alcançar, pelo menos não agora ou não da forma como eu fiz? Isso é ser adulto. É observar a situação que não está exatamente como tu gostaria e se questionar: como eu posso fazer para mudar e chegar aonde eu quero chegar? Entende? É buscar a solução, sair do foco do problema e olhar para a solução. Uhum. Esse episódio tá maravilhoso. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu vou colocar esse episódio no início do meu canal. Sabe que tem como colocar lá pro pessoal que vai conhecer o canal novo? Vou deixar lá porque as pessoas precisam aprender sobre essas questões. Eu adoro essa tua didática porque ela é de uma forma que dá pra compreender e dá pra aplicar. Não fica no mundo das ideias. Eu gosto de praticidade. Eu gosto de, tá, o que que tu quer que eu faça? Exato. Eu gosto disso. Eu não. Qual é o nosso problema? Qual é o problema e como é que a gente resolve? Isso. Eu Sabe? sou desse pensamento E eu também. adoro isso. Aí, Camila, eu quero falar sobre uma questão que tu tocou no assunto. Tu falou várias coisas muito legais, mas eu quero falar sobre a baixa autoestima. Uhum. Olha só, a baixa autoestima, ela tá ligada a muitas coisas. Uhum. Até falta de vitamina, pra ter ideia. Total. Então, assim, se as pessoas às vezes estão depressivas ou muito tristes, talvez possa ser falta de vitamina. Aí o psicólogo, o psiquiatra vai te encaminhar, tá? Mas o que que seria essa falta de autoestima em uma mulher? Quais são os principais fatores que trazem isso pra essa mulher? E principalmente, como resolver? Como resolver? A parte que eu mais gosto É, é o como resolver. tem que ter. Mas vamos primeiro destrinchar a palavra, né? Autoestima. A estima que você tem por si mesma. Às vezes a gente ignora o básico, né? Ai, meu Deus, como que eu vou melhorar a minha autoestima? Vamos primeiro olhar para a base. A autoestima é a estima que você tem sobre si mesma. O que que é a estima que você tem sobre si mesma? A forma como você se enxerga, como você se valida, como você observa e define os seus resultados. Está muito associado a essa biblioteca interior, a esse repertório interior também. Então, em geral, mulheres com uma baixa autoestima, elas têm dificuldade em reconhecer o melhor nelas, em reconhecer a própria história, em validar a própria história, em se enxergarem como elas verdadeiramente são. Em geral, são mulheres que têm um padrão de se colocarem muito para baixo, de terem muitas crenças que dizem que elas não merecem o amor, que elas não são dignas de respeito, só que tudo isso muito enraizado, muito interno. E por vezes, mulheres de baixa autoestima, elas estão tão excessivamente preocupadas com a sua estética e ficam naquele loop infinito de melhorar, que às vezes não melhora e piora, né, a estética, acreditando que aquilo será a salvação para uma questão que é muito interna. Que é não se sentirem boas o suficientes, não se sentirem dignas de amor, não se sentirem merecedoras de prosperidade. E como que a gente pode fazer para mudar isso, né? Primeira coisa, a gente precisa desse trabalho de autoobservação. Não existe autoestima sem autoconhecimento. Da mesma forma que não existe autoconfiança e amor próprio sem autoconhecimento. Não estimo, não amo e não confio em quem eu não conheço. Entende? Como tudo parte do autoconhecimento, e não existe autoconhecimento sem autoobservação. Não existe autoconhecimento sem o prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim. E aí eu sei que a gente eu falo a gente, no caso, nós pessoas que trabalhamos com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal,
Porque assim, a gente vai acabar sempre indo para um mesmo lugar que não tem como fugir, que são as práticas meditativas. E não necessariamente sentar, fechar os olhos em posição de lótus e ficar emanando on. Mas práticas meditativas podem ser simplesmente o viver consciente de si mesma. Eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça. Eu não estou lavando a louça e assistindo vídeo no TikTok enquanto a música toca no fundo. Não, eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Só para ter um entendimento de que nem sempre a prática meditativa é sentar e meditar, mas assim a consciência plena em tudo que se está fazendo. Tirar um tempo para não fazer nada, o ócio, né? Se tu não consegue parar 10 minutos do teu dia para simplesmente olhar para o teto e sentir o que o teu corpo tá sentindo, o que tem passado na tua mente, me desculpa, tu é apenas um robô. Tu tá vendo como um robozinho. Trabalha, mexe no celular, come, dorme. Não tem como. Voltando para a questão de como mudar essa questão da autoestima, né? Investido em autoconhecimento. E quando eu falo investir, não necessariamente você precisa desembolsar dinheiro. Porque hoje em dia tá tudo aí. A gente tem infinitos livros que auxiliam no autoconhecimento. A gente tem o teu podcast maravilhoso, só com convidados excepcionais, que para quem estiver desperto, e por desperto eu quero dizer atento e aberto a não só ouvir o que nós estamos falando aqui e simplesmente depois passar para o próximo vídeo, mas estar com um caderno, fazer anotações, pausar o vídeo, parar e refletir. Se a gente falou algo aqui que mexeu com essa pessoa, cara, para, reflete, anota, tira um tempo para se observar. Isso fez sentido para mim. Então a gente precisa, para essa recuperação de autoestima, é necessário a autoobservação. Para que você entenda também quais são as bases da autoestima para ti. Por quê? Porque não é igual para todas as pessoas. Vou citar uma questão pessoal que eu acho que é muito válido aqui, que algumas mulheres vão se encaixar, assim, vão se identificar. Muito da minha autoestima não está associada à parte estética. Eu tenho uma questão de autoestima que ela é intelectual. A minha autoestima fica muito baixa quando eu vejo que eu tô há algum tempo sem conseguir me dedicar muito para estudo, para leitura. Isso faz com que eu fique me sentindo muito para baixo. Não tem muito essa questão de, eu quero ser a mais bonita, ou eu quero ser sabe? A minha questão é, eu quero sentar numa mesa e eu quero saber falar sobre tudo. Eu quero poder estar em qualquer ambiente e ter, mesmo que eu não tenha algo que seja assim, para eu falar a respeito de um assunto, eu quero saber fazer uma boa pergunta. E pra mim, é diferente do que pra várias outras mulheres. Eu sei que a maioria das mulheres cresceu acreditando que a autoestima é beleza. Mas pode ser que tu esteja investindo, que essa mulher, né, esteja investindo horrores na beleza dela e ela continue com aquela sensação de vazio, de, nossa, parece que eu ainda não tô satisfeita, porque às vezes não é esse o caminho. Autoconhecimento até para saber o que na tua vida vai fazer elevar a tua autoestima. Dicas mais genéricas aqui, né, que naturalmente vão auxiliar na autoestima. O cuidado com a saúde, e aí entra, né, o cuidado com o corpo, com a aparência, com a estética. Nutrir-se de bons ambientes, né? Ambientes que eu me refiro não só ambientes físicos, mas sim, estar em bons lugares, com pessoas que tenham conversas elevadas, se nutrir de cultura, de informação rica, né? Ter as bases ali da parte mais cultural mesmo, seja sobre um lugar que particularmente para ti é interessante, e aí tu sabe mais sobre aquilo. Então, são coisas mais básicas, assim, que a gente pode fazer para que a nossa autoestima aumente, melhore, mas é importante que tu se questione o que para mim vai auxiliar na minha autoestima, porque isso também é pessoal, isso também é particular. Perfeito. Ô, Camila, mas assim, ó, tudo que tu falou é maravilhoso. A pessoa que tá assistindo até agora, seria interessante realmente pausar, que nem tu falou, o vídeo, e se perguntar, eu quero isso. Por que eu tô assistindo esse vídeo até agora? Nesses quase, mais ou menos 30 minutos ou 35 minutos. Eu quero realmente isso? Por que eu tô até agora aqui e eu não fechei esse vídeo? Significa que talvez lá no fundo esteja crescendo uma mudança na tua vida. Algo que tu genuinamente quer buscar. Uma mudança. Agora só falta uma coisa. Querer. Querer de verdade. Querer mudar. Querer ter esse repertório novo na tua vida.
E eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar. Então, não saia desse vídeo sem olhar pra ele e falar: eu vou acrescentar essas coisas que a Camila e o Ângelo estão falando na minha vida. Seja lá só um pedacinho dele. Mas em algum momento, volte nesse vídeo e assista novamente. Você vai ser outra pessoa. E daqui a alguns meses, volta nesse vídeo. Você vai ser outra pessoa. Você não é inata. Os teus gostos não são inatos. Não nasceram com você. E aí a gente pode conversar sobre essa questão dos nossos gostos e desejos também, que eu já anotei aqui. Mas enfim, é isso. Você tem que querer genuinamente mudar, tá bom? Aí, Camila, eu quero falar sobre o problema da estética. Que tu tocou nesse assunto, que a maioria das mulheres acabam buscando a sua autoconfiança ali, a sua melhoria de vida no aspecto de estética. Melhorar o cabelo, melhorar a aparência, e acabam esquecendo do seu eu interior. O quão prejudicial é isso do mundo da indústria da estética? O principal prejuízo de estar demasiadamente preocupada com a estética é a constante insatisfação. Dificilmente uma mulher vai conseguir. Eu falei dificilmente, mas eu diria que é impossível que uma mulher se sinta verdadeiramente preenchida, completa de si mesma, quando ela foca apenas na questão estética. Até, pra quem não sabe, né, eu não me apresentei, mas eu sou terapeuta e trabalho apenas com mulheres. Minhas clientes são muito queridas, lindíssimas, esteticamente falando, muito bonitas. Mas muitas vezes, as mais bonitas esteticamente são aquelas que trazem os maiores complexos existenciais, as maiores dificuldades de viver a sua vida e os seus relacionamentos pela questão de estar muito preocupada com o externo, com como os outros vão me ver. Porque muito do nosso externo serve, entre aspas, para que os outros nos julguem, né? Nos deem um julgamento. Então, antes mesmo de eu abrir a boca e começar a falar aqui contigo, as pessoas que viram, elas, sem nem perceber, com 3 segundos, elas já fizeram um julgamento a meu respeito. Apenas pela minha estética, pela minha imagem. Estar demasiadamente preocupada com a estética é viver para os outros, né? É viver em busca da aprovação dos outros. Então, eu quero me olhar no espelho, eu quero me sentir bonita, mas eu também espero que o mundo me valide dessa forma. E quando isso não acontece, ou mesmo quando isso acontece, ainda assim há uma insatisfação. Por quê? Porque existe um mundo interior que é muito mais. que demanda muito mais riqueza, muito mais validação e validação própria do que o mundo exterior. Hoje, as mulheres gastam milhões, a indústria da beleza, né, lucra bilhões anualmente com as inseguranças femininas, inseguranças essas que muitas vezes são plantadas pela própria indústria, e isso é importante falar. Então, até poucos anos atrás, ter um cílio, por exemplo, um cílio curtinho como o meu, e fininho, ralinho, não era um problema. Aí, de repente, isso se transformou num problema. E hoje, as mulheres, sim, com todo respeito, quem quer colocar, coloca, vocês são livres para fazer o que quiserem, mas por que vocês estão fazendo? Vocês já se perguntaram o porquê? Né? A gente falou sobre isso de questionar os nossos gostos. Porque na maior parte das vezes, nós mulheres, por sermos mais emocionais, que foi até algo que eu citei no episódio anterior, quando a gente não tá consciente, a gente vai se permitindo ser direcionada a ter determinados comportamentos, atitudes, comportamentos de consumo que nós não questionamos. Então, a indústria vai criando necessidades que nós não tínhamos até o momento para que a gente foque naquilo, em algo que está faltando. E quando a gente fica excessivamente preocupada com aquilo que externamente está faltando na nossa aparência, isso também é uma forma de tirar o foco daquilo que talvez esteja faltando ou precisando de atenção internamente. E a gente vê esse excesso de gastos, né? Com procedimentos estéticos, muitas vezes levando até a tragédias que acontecem. Aquela busca incessante, hoje em dia, é muito forte para as mulheres, que é a busca incessante pelo emagrecimento. Então, é a moda da vez, né? Todo mundo fazendo tratamentos voltados para emagrecimento. Inclusive, eu lembrei de algo que ontem, eu acho que foi ontem, eu fiz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vai fazer sentido. Tá.
com cobertura de chocolate. Ontem era terça-feira. Uhum. Eu fiz esse bolo, moro sozinha, então assim, dei um pedaço pra minha vizinha, que é a minha tia também. E eu lembro de me sentir culpada por estar fazendo um bolo de cenoura com cobertura de chocolate na terça-feira. Hum. Num lapso automático, veio um pensamento assim: nossa, eu deveria estar seguindo uma dieta, é terça-feira, o que eu tô fazendo comendo um bolo com cobertura de chocolate? E aí, no momento que eu me dei conta, porque eu estava, né, muitos anos de treino, eu tô sempre muito atenta aos meus pensamentos. E aí eu trouxe a minha versão superior pra: ei, tá tudo bem, é um bolo. Não tava com vontade de comer? Tá chovendo, come esse bolo. Não precisa estar 100% do tempo fazendo dieta. Que preocupação exagerada é essa? E aí é meio que a minha adulta veio e falou ali pra aquela criança, né, imatura que tava se sentindo culpada. Então, se a gente não toma cuidado, nós mulheres somos levadas pelas faltas que a indústria imputa na gente, né? As faltas estéticas. E isso tira da gente o foco para aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que não importa quanto tempo passe, nós vamos levar com a gente, né? O nosso autoconhecimento, a nossa segurança própria, uma visão positiva que nós temos sobre nós mesmas. Isso não pode ser tirado da gente. Agora, o tempo tá passando, todos nós vamos envelhecer. E a preocupação exagerada com a estética é quase que incoerente com o fator tempo. Nós vamos envelhecer. Claro, eu também quero envelhecer bem, eu também quero me sentir bonita, eu quero me olhar no espelho e me ver bonita, mas isso não é o que mais importa. Isso não é o que importa acima do meu intelecto, da minha vida espiritual, da minha paz de espírito, do quanto eu respeito a mim mesma através das minhas atitudes diárias. Uhum, perfeito. Eu quero voltar no negócio do bolo. Eu achei bem interessante. Porque é uma coisa que a gente acabou de comentar. Ó, tu vê, tu voltou à tona aquele teu pensamento. Tá, o que eu tô fazendo com o bolo na terça-feira? Isso é um resquício. É um resquício daqueles seus pensamentos que talvez tu tinha lá atrás ou que foram imputados na tua cabeça. Mas o que tu fez? Tu trouxe a Camila adulta Uhum. novamente. Tu tornou-se consciente novamente. E aí que tá. Muitas pessoas acabam se culpando antes de trazer a pessoa adulta para sua consciência. Como é que essa mulher adulta, ou pré-adolescente ou adolescente que está nos assistindo, ela pode se livrar ou diminuir essa culpa por estar fazendo algo que ela pode fazer? Uhum. É muito interessante, né? Pensar sobre isso, porque é quase que uma culpa automática, assim, É. sabe? Foi um pensamento que veio e ele foi tão automático, como vários outros pensamentos que eu ainda me pego tendo naturalmente, né? Como, por exemplo, já deveria estar botando botox, já tem ruga, linha de expressão Uhum. aparecendo. Ou então, nossa, deveria perder uns quilinhos. Isso, eu acho que a gente não consegue muito que fugir disso. Não sei como isso é para os homens, né? Eu acredito que as necessidades que são impostas para os homens são diferentes do que para as mulheres, mas não tem muito como fugir disso. Aí o que a gente pode fazer é realmente, através desse estado ativo de consciência, né, de autoobservação, conseguir fazer ter esse discernimento de esse pensamento, ele realmente é real? Ele é verdadeiro? Essa culpa, ela tem sentido? Faz sentido eu me sentir culpada por estar querendo comer um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate numa terça-feira à tarde? Mal a quem eu estou fazendo? Uhum. É aprender também a mediar a si mesma no sentido de questionar a si mesma. Eu tenho uma paixãozinha, assim, por filosofia, né? Eu Muito gosto bom. muito de filosofia, não sei muitas coisas ainda, eu sou super iniciante, né? Tenho humildade para reconhecer isso, mas é algo que eu gosto porque eu gosto muito da ideia de fazer boas perguntas, né? Eu gosto dessa coisa. Eu acho que com boas perguntas a gente consegue achar respostas incríveis. Então, eu gosto de me fazer essas perguntas e também é algo que eu acabo ensinando, influenciando as mulheres que eu atendo, que é questiona a si mesmo, a si mesma. Esse pensamento, ele tem base na realidade? Boa. Esse pensamento de, sei lá, eu não sou boa o suficiente. Com base em quê tu tem esse pensamento? Com base em quê tu acredita que tu não deve participar daquele podcast porque tu não tem o que acrescentar? Com base em quê tu acredita que tu nunca vai conhecer um homem legal pra se relacionar? Com base em quê? O que que na realidade sustenta esse pensamento? A gente tem que aprender a falar com nós mesmas como adultas. E não como
a mãe punitiva ou o pai punitivo, porque muito desse diálogo mental, né, esse diálogo interno que muitas vezes é repleto de culpa, é repleto de autopunição, é apenas um diálogo que está sendo replicado, que foi visitado, visto, vivido na infância e que surge na vida adulta com uma nova roupagem. Então é como se fosse a voz daquelas pessoas, às vezes da família, professores, que tinham ali uma pitadinha de crítica ou de colocar para baixo, e na vida adulta a gente traz essa mesma voz. E é importante essa autoobservação até para discernir de quem é essa voz. De quem é essa voz que tá mandando eu colocar botox, aumentar o meu preenchimento labial, comprar mais roupas, postar uma foto seminua na internet? De quem é essa voz? Porque isso aqui, será que é meu mesmo? Será que esse desejo é meu mesmo? Será que eu realmente quero isso? É tudo auto-observação. E não existe auto-observação sem presença. E não tem como você estar presente se você passa 10 horas por dia mexendo no celular. Com certeza. Ô, Camila, eu quero falar sobre essa questão da roupa, mas não agora. Porque eu quero tentar ajudar na questão da parte psicológica da pessoa. Porque assim, tu falou, a gente tem que falar com nós mesmos pra tentar resolver essas questões. Só que assim, gente, não tente não. Tentar até é importante você verbalizar isso mentalmente, mas é importante verbalizar essas suas dúvidas, fazer essas perguntas com a voz mesmo. Não deixar no mundo das ideias na cabeça, tá? Porque no mundo das ideias, da nossa cabeça, a gente tá, como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou fazer isso? Então, a psicologia, ela funciona muito porque ela é a cura através das palavras. É muito importante você verbalizar. E caso você não tenha alguém com quem conversar, tá tudo bem. O que você pode fazer? É a escrita ativa. Ela é muito, muito poderosa. Demais, demais. Eu tenho esse caderno e eu escrevo todas as coisas, ó, de todos os episódios que eu tenho aqui pro pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha isso aqui. Todos os episódios aqui eu deixo dessa forma. Por quê? Porque dessa forma eu consigo analisar o que eu estou falando, analisar o que a outra pessoa está falando e deixar pra dentro de mim. Porque se a gente deixa os nossos pensamentos na nossa cabeça, não vai funcionar direito. Pode até funcionar em alguns momentos, mas, cara, a nossa cabeça tá cheia de informação e você colocando pra fora, você consegue identificar da onde que tá vindo esse pensamento. Fica mais crítico. O nosso senso crítico se coloca diante das nossas palavras e percebe, cara, isso daqui que eu falei é a coisa mais estranha. Por que que eu penso nisso? E outra coisa, se você tem um plano, só de você colocar ele no papel, já tá 50% pronto. Tem um famoso que tem uma frase disso, é um pensador, só que eu esqueci o nome desse cara, tá? Mas é basicamente isso. Se tu coloca esse plano no papel, já tá 50% feito. Tá? Não quer dizer que tá feito. Mas só de colocar na escrita, vai ajudar vocês demais. Tá? Eu tenho certeza. Mas, ô Camila, eu quero tocar num assunto que é delicado, sabemos disso, que é a questão da roupagem e principalmente da exposição de algumas mulheres na questão de sexualização, ok? Eu vou dar o meu ponto que eu sempre dei aqui nos podcasts, que eu acredito na liberdade que segue um caminho, que é a consequência. A pessoa tem essa liberdade, fique à vontade, você tem essa liberdade com certeza de fazer o que você quiser, mas pode haver uma consequência lá na frente. O que você vê sobre essa ideia da hipersexualização ou da só sexualização em si? A minha visão a respeito disso, eu concordo contigo na parte da liberdade. Eu acredito que todas as pessoas, elas podem fazer aquilo que elas quiserem. Mulheres podem viver da forma como elas sentirem que é o melhor para elas. Homens podem viver, as pessoas podem, né? Existe essa liberdade. Mas eu acredito que isso acabe sendo, em algum nível, destrutivo, talvez, quando vem de um lugar de inconsciência. Quando vem de um lugar de eu tô aqui fazendo isso, que pode ser tanto a hipersexualização, né, na internet, através de vestimenta, de danças, de comportamentos mais hipersexualizados de fato, sem que ela se questione por que que eu estou fazendo isso, qual é o meu objetivo, o que que isso gera em mim, quais são as sensações que eu tenho, o que esse comportamento que eu tenho reforça sobre mim mesma. Quando eu tenho esse comportamento, o que que isso reforça sobre mim? E um outro ponto que é a imagem que eu quero passar. Como eu quero ser vista.
Porque quando a gente fala do ponto de vista estético, e aí entra roupa, entra cabelo, entra comportamento, entra gesticulação, entra fala, a gente tem que entender que isso tudo é pra fora. Ou seja, tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham uma ideia a nosso respeito. Concordo com isso? Talvez não concorde tanto, né? Eu acho que tem pessoas que se vestem maravilhosamente bem, que falam super bem, mas que são podres por dentro, né? E outras que às vezes estão em situação de rua, vivendo com uma roupa rasgada, velha, mas que tem um coração muito puro, que tem pensamentos bons. Então, não acho que isso seja justo, mas é o que é. E se é o que é importante que a gente pense: o que eu quero que as pessoas. Qual é a ideia que eu quero que as pessoas tenham a meu respeito? Como eu quero ser vista? Como eu quero ser interpretada? Eu acredito que a inconsciência a respeito da forma de se portar no mundo, né? E aí isso inclui a questão da vestimenta, é o pior ponto. Para uma mulher que se veste de uma forma mais sensual, porque dentro da questão de estilos femininos, né, estilos pessoais, existem alguns estilos, não é minha área, óbvio, mas existe o estilo clássico, existe um estilo mais romântico, existe o estilo sensual e outros estilos casual e tal. Então, dentro do estilo, eu conheço mulheres que têm um estilo por natureza mais sensual. Então, toda essa comunicação, os elementos que utilizam na roupagem têm essa pegada um pouco mais sensual. E ok, se você verifica assim, eu me visto assim porque eu tenho esse estilo, porque isso combina comigo, eu gosto que as pessoas me vejam dessa forma, essa é a imagem que eu quero passar, então eu estou sendo intencional na minha vestimenta. Tudo bem, vista-se assim. Eu acho que o grande problema está quando essas mulheres elas estão agindo através da hipersexualização em busca de uma validação. Ou seja, elas estão agindo dessa forma e vivendo dessa forma por conta de uma dor, por conta de um vazio, sem se questionar o porquê. Então elas estão na inconsciência, na dor e buscando uma forma de sanar essa dor de uma forma totalmente equivocada. Por quê? Porque se você utiliza o seu corpo, a sua sexualidade como uma moeda de troca ou como uma forma de se sentir vista, validada e aceita, entenda. O que você quer verdadeiramente é ser vista, validada e aceita. Existem outras formas para isso. Existem outras formas que não sendo exposta e, e vista como um pedaço de carne, muitas vezes, né? Porque isso existe. Isso, infelizmente, existe. Como eu disse, se eu concordo, se eu acho justo, não. Mas existe. E aquilo que é, é. A gente não tem como mudar aquilo que é. E isso é o que é. É uma frase bem pesada, mas é verdadeira, né? É quase um pedaço de carne, mas não de uma forma pejorativa, né? A gente entende essa questão. Uhum. Mas eu quero tocar na questão da validação. Cara, tu tocou num ponto muito importante e, assim, quando a gente toca nesse assunto na internet, sempre vai vir alguém falando, não, mas isso é pra mim. Eu faço isso pra mim. Aí eu faço um desafio pra você. Ó, vamos lá. Faz o seguinte, eu já fiz esse desafio aqui pro pessoal, mas eu vou tocar nesse assunto novamente. Que é o seguinte, se você acha que genuinamente essa questão de você se expor é pra você, cria um perfil privado no Instagram e posta lá. Não deixa ninguém te seguir. Veja quanto tempo vai durar isso. Veja quanto tempo você vai olhar pra essas fotos e vai falar, pá, nenhum like. Eu vou tocar num assunto bem polêmico, Vamos hein? tocar. E aí você vai perceber que talvez não seja isso. E a minha esposa e eu, a gente já conversou sobre essa questão e eu sempre falei isso. Assim, ó, 90% das coisas que a gente faz é para os outros. Uhum. Somos seres sociais. Hum. Se fosse assim, a gente estaria trancado dentro de uma casa e vivendo de boa. E só colhendo nosso feijãozinho e criando o nosso gado para poder se alimentar. Mas não, a gente precisa da validação dos outros. É necessário em alguns momentos, com certeza. Mas é importante entender o porquê que tu tá buscando essa validação. Talvez seja uma falta. Talvez seja um desejo de ser olhada. Mas, como tu falou, existem outras formas de ser validada pelas outras pessoas. E aí você pode encontrar em outros meios. Não nesse que você acha que seria interessante. E aí você tem que se perguntar o porquê desse desejo, que a gente vai tocar no assunto. Mas o que tu ia falar aí, que é polêmico? A questão da vestimenta na academia. Ah, legal. Né? Eu não frequento academia, eu treino em casa, porque como eu moro no interior, a academia mais perto é longe. Então, eu não frequento academia, mas naturalmente eu estou na internet Uhum. e
volta e meia aparecem vídeos ou até fotos de pessoas, de mulheres especialmente, né? Na academia com uma roupa que parece que ela poderia estar na praia, Sim. né? Que se aplicaria à praia, por exemplo. E tu trouxe essa questão do desafio, né? Se tu, mulher, acha que tu se veste pra ti, então experimenta fazer um perfil fechado onde só esteja tu lá e quanto tempo vai durar essas É. fotos. E eu faço uma outra provocação, né? Para as mulheres que às vezes vão pra academia com roupas extremamente expostas, mais uma vez, vocês façam o que vocês quiserem da vida de vocês, vocês Uhum. são livres. De forma alguma, isso é um julgamento, mas uma reflexão. Boa. Como que a gente quase não vê nas academias que são só femininas, porque tem aquelas academias femininas e eu acompanho algumas. A gente Uhum. não vê as mulheres assim. É. Na academia que é só para mulheres, elas estão com roupas normais de academia. Uhum. E que às vezes vai ser um shorts com top, sim. Mas que tenha uma. Gente, isso aqui pode ser um cancelamento. Tudo Mas bem. que tenha uma decência. Sim, sim. E em geral, as academias mistas, né? É onde a gente vai ver o extremo, né? Uhum. A hipersexualização com a desculpa de conforto, com a desculpa de o corpo é meu, com a desculpa de as pessoas que não têm que olhar. Nós estamos vivendo em sociedade. Quando nós vivemos em uma sociedade, a gente precisa pensar de um ponto de vista mais social. Hoje, eu tô aqui gravando com vocês, né? Pra quem não tá aqui com a gente, não Uhum. sabe, mas estamos eu, Ângelo e temos mais 2 homens aqui. Eu não vou vir pra cá com um decote gigantesco, ou com uma mini saia. Mesmo que em outros lugares eu me vista assim. Sim, visto às vezes um decote, uma roupa mais curta. Mas é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. E muitas vezes o que falta nas pessoas como um todo é o bom senso. É o bom senso para a mulher se vestir de forma adequada. E é o bom senso, claro, do homem respeitar a mulher, né? Então a gente tem essa questão do bom senso para os dois lados. Mas o objetivo de a gente estar falando sobre isso é justamente o entendimento de a tua vestimenta muitas vezes está refletindo as tuas dores internas, as tuas faltas internas, as tuas carências internas. E isso você maquia, a mulher maquia como eu me sinto bem assim, é a minha autoestima. É difícil. Complicado. Ô, Camila, aí eu quero fazer uma provocação. Sinta-se bem à vontade pra responder ou não. Pra ser cancelado. Pra ser cancelado, pra gente ser cancelado nesse episódio. Ai, ai. Falta pouco pra ser cancelado. Assim, ó, tu não vê que talvez em algum momento tu possa parecer ou soar jogando contra o teu time? Porque assim, normalmente a gente vê esse tipo de comentário. Quando uma mulher se expõe falando algo que outras mulheres falam e que tem um respaldo verdadeiro no bom senso, como tu falou, existe aquela pessoa que fala: pô, mas tu tá jogando no time no time adversário? Por que tu tá fazendo isso? Deveria seguir essa cartilha. Só que aí eu fico pensando, pô, cara, não deve ser assim 880, cara. Existem mulheres que não vão seguir essa cartilha. Existem homens que também não vão seguir a cartilha do homem, saca? E ele não tá jogando contra o time dele. Ele tá jogando no time dele. No time que ele escolheu, no time que ele criou. As mulheres também podem criar o time delas, sabe? Mas eu não quero que tu responda em si se tu tá jogando no contra o time. A minha pergunta é, tu acha que... Aí a gente já entra no achismo, tá? Tu acha que essas pessoas, elas talvez tiveram algum problema relacionado nas suas vidas e por isso que elas acabam externalizando isso nas outras? Eu não entendi Assim, essa questão do como assim externalizar, qual tipo de problema. assim, ó, o que acontece normalmente quando a gente tá na internet? São pessoas que veem, por exemplo, aquelas mulheres que são donas de casa e elas viram a vida delas em ser dona de casa. Uhum. E aí tem aquelas mulheres que criticam essas mulheres. Pô, tu não deveria fazer isso. Ou, e se o teu marido te largar e tudo mais. Tu vê que talvez isso seja algum problema relacionado na vida delas que elas não curaram, tipo alguma crença, algum limite que colocaram na cabeça delas e que elas não conseguem passar disso e acham que todo mundo deveria seguir essa cartilha? Eu acredito que é uma limitação mental, sabe? Uhum. E vou responder sim a tua provocação, porque o que eu penso, né? Se uma mulher me ouve falar tudo isso que eu tô falando aqui, que nós estamos falando, e ela acha que eu tô jogando contra o time das mulheres, ela não entendeu nada. Boa. Porque eu não poderia estar mais a favor quando eu tô passando esse tipo de informação aqui. Porque eu não tô ditando uma regra, eu tô apenas falando como a vida funciona. E a gente não consegue lutar contra aquilo que é, mais uma vez, né? Nós somos julgadas sim pela nossa aparência, a gente precisa sim, se quisermos,
né? Sermos vistas de forma mais respeitosa ou a forma como nós queremos ser vistas, a gente precisa sim moldar algo na nossa imagem, no nosso posicionamento, enfim. Agora, quando existe essa questão de eu não concordo com a Mariazinha porque a Mariazinha escolheu ser dona de casa e cuidar dos filhos, nossa, imagina se o marido dela larga ela. Isso vem de uma dor. Isso naturalmente vem de uma dor. Talvez a dor de olhar pra Mariazinha e ver na Mariazinha uma coragem que ela não teve. De bancar o próprio desejo, né? Porque é muito duro a questão do feminino, porque muitas vezes nós somos as nossas piores inimigas, né? Sim. A gente vê a Mariazinha lá cuidando da casa, do marido e do filho e fala: nossa, ele vai te largar por outra. Ou tu não tem dinheiro, tu depende totalmente dele. E aí, se a gente vê aquela mulher super poderosa que trabalha horrores, e aí ela teve um filho já ali mais ou menos perto dos 40 anos, porque ficou trabalhando muito, e aí resolveu ter um filho só, e contratou uma babá pra continuar no mercado de trabalho. Tá errado, vai pra casa, vai cuidar do filho. O que está certo? Né? Em geral, isso revela o quê? Uma falta de atenção pra nossa própria vida. Uhum. Porque se a gente tá tendo tempo, né, pra dar tanto pitaco na vida dos outros, é porque a gente não tá olhando pra nossa própria vida, pros nossos próprios desejos. É justo que a pessoa viva aquilo que ela deseja viver. Seja ficar em casa, seja trabalhar, seja ter filho, seja não ter filho. É justo que se viva aquilo que se quer viver, né? E muitas vezes a dor está em ver o outro tendo coragem pra fazer algo que eu não tive coragem, mas que eu também queria. Ou tendo coragem, sendo que eu sou medrosa, né? Sendo que assim, nossa, a pessoa bancou o desejo dela. E o meu desejo eu não consigo bancar. Então, eu acho que é mais. A questão da crítica à forma como a outra pessoa vive tá muito mais relacionada ao fato de eu não estou vivendo a vida que eu gostaria. Então, quando eu vejo alguém vivendo a vida que gostaria, isso me dói do que a qualquer outra coisa. Sim, perfeito. Cara, quando eu tiver uma filha, provavelmente eu vou mandar esse link pra ela, desse podcast, tenho certeza. Que honra. Ah, com certeza. Ô, Camila, agora eu queria falar sobre relacionamento, porque no episódio anterior, que a gente tá citando o episódio anterior, é que a Camila tá vindo aqui pela segunda vez, e a gente teve algumas ideias de ela vir aqui como co-host, e também tem um terceiro episódio que a gente vai criar, quando ela finalizar uma parada dela ali, que ela pode falar se ela quiser em algum Tô momento. dominando geral aqui, hein, galera? Tá dominando. Enfim, e aí, o que acontece? No primeiro episódio, tu falou uma coisa que eu achei tão legal e tão importante, que eu vou parafrasear aqui, porque eu não me lembro direito, porque faz um tempinho, tá? Mas é aquela mulher que tem que se impor e entender que ela tem valor e que seria interessante ela perceber que aquele homem que chama ela na sexta-feira e tudo mais, ou num domingo à noite, cara, não é interessante que ela realmente faça isso. A não ser que ela deseje, né? Tem essa questão também. Mas é olhar pra ela e perceber que ela tem valor. E eu achei isso uma frase muito boa, eu queria me lembrar dela. Mas enfim, tu pode falar se tu quiser, se tu se lembrar também. Mas eu quero falar sobre relacionamento. E aí tu pode tocar nesse assunto. Como é que uma mulher agora que descobriu esse episódio, percebeu que vai melhorar em questões sociais dela, em questões de como ela se vê, mas agora ela precisa melhorar no relacionamento? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo aquele, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Ou eu não consigo encontrar aquela pessoa perfeita. Então, assim, o que tu diria para essa mulher que agora tá se encontrando, ouviu esse podcast e percebeu, eu quero mudar, só que agora tem a parte do relacionamento. O que tu diria para ela? Primeiro, eu preciso deixar essas mulheres saberem que eu tenho 30 anos e sou solteira. Uhum. Então, acho que aqui é importante porque tem essa questão de 30 anos, solteira, não teve filhos ainda. Tá em paz, sabe? Tem dois vieses, né? Tem o viés de para uma mulher solteira, o que eu diria, e para uma mulher que está em um relacionamento. Então, Ok. primeiro eu vou falar com as mulheres que são solteiras, independente da idade, tá? Independente se estão solteiras, mas já foram casadas, independente. Eu tenho várias coisas dentro de mim, assim, que eu utilizo pra fazer a minha vida ser boa pra mim, né? Porque essa é a minha vida, né? Então ela tem que ser boa pra mim. E uma das coisas que eu tenho comigo faz, o quê? Acho que tem 2 anos que eu terminei meu último relacionamento, então há 2 anos, pouco menos, eu acho, de 2 anos eu estou solteira. E nesses 2 anos, né, morando em cidade pequena, percebendo que é muito raro
eu me conectar com algum homem que verdadeiramente esteja alinhado com quem eu sou e com quem eu busco e com aquilo que eu tenho a oferecer. E aí eu comecei a ter, no início, assim, logo que eu fiquei solteira, porque 2 anos, eu tava com 28 anos, eu terminei um relacionamento. Então, pensa, terminar um relacionamento aos 28, quando todo mundo tá É. casando, eu fiquei meio panicada ali no início. E eu pensei, tá, ok, vamos pensar o seguinte. E se eu nunca mais conhecer alguém, eu crio umas coisas, mas dá certo no final. E se eu nunca mais conhecer ninguém interessante que se encaixe comigo? E aí? Aí eu pensei, ok, eu quero ter uma vida, eu quero fazer da minha vida uma vida tão preenchida daquilo que me faz bem, daquilo que me nutre, uma vida que seja tão boa pra mim, que ficar sozinha não seja a pior das hipóteses. Que se acontecer, e eu não acredito que vai acontecer, porque eu acredito que existem pessoas, né, pra todas as pessoas, então eu acho que é só uma questão de tempo, alinhamento, enfim. Mas como eu posso fazer a minha vida ser extremamente interessante pra caso eu nunca me case, nunca forme a família que eu quero? E aí, então, eu comecei a desenvolver uma vida ainda mais interessante, né? Com mais hobbies, com mais estudos, com assuntos de interesse que eu pensei, eu quero saber sobre isso, passando mais tempo com a minha família, com as minhas amigas, tendo mais sonhos, viajando mais. Porque isso faz com que a espera, que não é uma espera passiva, né? Porque enquanto eu espero, eu não tô dentro da minha casa sentadinha esperando com Uhum. que o meu futuro marido bata na minha porta, né? Eu tô saindo, eu tô vivendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô me melhorando, para que quando isso acontecer, a minha vida seja interessante. Porque o erro de muitas mulheres solteiras é colocar o relacionamento como se fosse a salvação para a vida delas. Quando eu tiver um relacionamento, isso eu já ouvi muitas vezes em terapia. Ai, não, eu não viajo porque eu não gosto de viajar sozinha, mas quando eu tiver o meu namorado, aí a gente vai viajar. Ah, eu não vou no cinema sozinha porque eu acho que é um programa mais de casal. Eu não vou num restaurante sozinha porque eu acho que é coisa que eu quero fazer quando eu tiver meu namorado. Tudo isso eu faço sozinha. Eu viajo sozinha, eu vou ao cinema sozinha, eu já fui em show sozinha, eu já fui a bar sozinha, restaurante sozinha. Eu amo sair sozinha, as minhas amigas até às vezes elas ficam um pouco chateadas que eu não chamo elas pra viajar, porque eu gosto de viajar sozinha. Uhum. Adoro a experiência de viajar sozinha. Então, pra mulher que é solteira, usar esse tempo solteira pra se desenvolver, pra viver aquilo que depois, quando chegar o momento de estar em uma relação, não que não seja mais possível, mas fica um pouco mais limitado, porque as coisas mudam naturalmente, né? As prioridades, quando nós estamos em um relacionamento, elas também mudam. Então, fazer da sua vida uma vida interessante, para que quando alguém chegar, essa pessoa não seja o tudo da tua vida, né? Porque se tu fica ali passiva, num estado de passividade, esperando que uma relação venha e preencha tudo, essa relação pode até vir. Mas se ela vem, você não tá com teu senso crítico tão apurado pra dizer, é realmente esse homem? E se essa relação vem, fica e depois vai, se essa relação é tudo, quando ela vai, tudo vai embora. Entende? Então eu tenho, nos encontros de família, surge a pergunta, né? Uhum. Clássica. Com certeza. Mas e aí, tá namorando? Não, mas deve ter um monte de pretendente. Eu sempre falo, tem Uhum. pretendente, mas nenhum ainda à altura. E elas perguntam, tá, mas e aí? Vai querer ter filho? Gente, eu só tenho 30 anos, vamos com calma. E outra coisa, para mulheres solteiras, saibam exatamente o que vocês querem e não tenham pressa. Isso eu acho que é o segredo, saber exatamente o que se busca e não ter pressa. Enquanto isso, vive como se tu nunca fosse encontrar alguém. Viva como se tu nunca fosse se casar. Porque senão tu deposita nessa coisa que ainda não chegou a expectativa de toda a tua felicidade, toda a tua vivência, enquanto existe um mundo maravilhoso pra se viver e que não tem nada a ver com promiscuidade, pra ser explorado, enquanto você tá sozinho, enquanto você tá solteira, pessoas pra conhecer. E não pessoas só no âmbito amoroso, mas amizades pra fazer, lugares novos, experiências diferentes. E nessa jornada até de viver de conhecer a vida, de experimentar a vida enquanto tá solteira, tu também tá conhecendo muito mais a si mesma. Uhum. Eu tenho essa ideia de que o tempo solteira para uma mulher é um tempo de autoconhecimento e autodedicação, que depois que tu vai casar e vai ter filho, não vai voltar, vai ficar diferente, né? São momentos diferentes, assim. Então, eu acredito que sair dessa ideia de que o relacionamento é tudo, de que sem o relacionamento você não faz nada, ou de que você precisa ter uma relação para que isso te valide enquanto mulher, é muito destrutivo, é pesado.
Eu sou muito mais a ideia, apesar de querer, eu quero me casar, quero ter filhos, quero formar uma família. Mas eu não quero isso a todo custo. Eu não quero isso de qualquer jeito e com qualquer pessoa. Eu quero com alguém que vai entregar aquilo que eu também entrego, porque eu sei o que eu entrego numa relação, eu sei o que eu coloco numa relação, então eu não vou aceitar menos do que isso. E isso também é sobre prosperidade. Isso também é sobre merecimento. É saber olhar pra algo que nitidamente não está alinhado contigo e dizer, não quero. É saber trazer a adulta, né? Porque às vezes pelas emoções a gente acaba se apaixonando por alguém que não tem nada a ver com a gente. Mas é necessário trazer essa consciência de dizer, isso não é bom pra mim. Por mais que a minha emoção me diga que é pra ficar aqui, a minha consciência, a minha razão me mostra, não é pra mim. Eu não vou seguir nesse caminho, né? Já pras mulheres que estão em um relacionamento, antes de pensar, eu vou terminar, eu vou sair dessa relação, que às vezes dá um desespero quando, assim, a mulher tá evoluindo, tá começando a fazer mudanças na mentalidade dela, reprogramando essa mente, e o homem tá ali estagnado. Ou ela percebe assim, acho que eu não quero ficar muito tempo aqui. Antes de tomar uma decisão meio precipitada, trabalhe mais em si mesma também pra fortalecer essa autoestima, pra fortalecer a visão que você tem sobre si mesma, pra trabalhar possíveis crenças de relacionamento que você tenha, porque senão só vai trocar o personagem, Uhum. né? Vai ficar ali, sai de uma relação porque, não era bom, ele me tratava assim, assim, assado. Se ela não se trabalha, ela vai ir pra um outro relacionamento com problemas semelhantes, né? Então, prosperidade, eu falo muito sobre prosperidade, né? E relacionamentos e prosperidade estão intimamente ligados, porque aquilo que a mulher aceita receber em uma relação dita o nível que ela tem interno de automerecimento, o nível de alto valor. Porque a forma como nós nos relacionamos com os outros precede a forma como a gente se relaciona com a gente mesma. Então não tá separado, né? Perfeito isso, perfeito. E é muito importante também quando você entrar em um relacionamento, depois desse autoconhecimento que tu trouxe, ou que ela trouxe pra vida dela, é alinhar as expectativas dentro desse Uhum. relacionamento, que foi uma das coisas que eu e minha esposa acertamos. Que bom que a gente fez isso logo no começo. Eu estava pensando esses dias sobre. Que bom que a gente se alinhou logo no começo. Que bom que eu falei, você tá entrando na minha vida, eu já tinha planos sobre minha carreira, sobre as coisas que eu quero trazer na minha vida, eu estou te colocando agora nesses planos. Meus planos não vão ser mais meus, vão ser meus com você agora junto. E aí depois ela falou dos delas também. Eu deixei claro os meus, ela deixou claro os delas, e a gente tentou se alinhar. E é tentar, realmente. É literalmente essa palavra, tentar, porque de vez em quando tu vai se alinhar pra cá, o teu marido pra lá, mas depois vocês tentam fazer o máximo possível pra se alinhar no mesmo objetivo, que o nosso era ter uma família, e hoje a gente tem uma família. E isso era um dos maiores objetivos da gente, lá no 3º mês. A gente é bem emocionado, que bom que a gente é bem Fofos. emocionado. Desde o 3º mês, mas enfim, esse vídeo não é sobre mim, tá? É que se eu falo da minha família, eu vou ficar falando toda hora. Só que assim, ô Camilo, quais são os melhores alinhamentos para essa mulher que agora, novamente, descobriu esse podcast, ou tá se descobrindo, ou melhorou em várias questões dela? Quais seriam os melhores alinhamentos para ela trazer nesse começo do relacionamento? O que ela deveria... Bom, deveria é muito complexo porque é parte dela, né? Mas uma ajudinha, né? Talvez o que você faria. O que ela poderia falar, fazer, se alinhar nesse começo desse relacionamento? Quais seriam as melhores dicas que tu poderia dar pra ela? A primeira coisa que eu vou dizer não é sobre alinhamento, mas é sobre não ignorar sinais óbvios, Ah, sim, com né? certeza. Porque muitas vezes a mulher conhece o cara ali nas primeiras conversas. Por exemplo, ela já sabe que ela quer ter filhos. Uhum. E ela conhece um cara que fala, olha, sei lá, já tenho filhos, não quero ter mais, ou ter filho não é muito uma prioridade pra mim. Ela ignora completamente a informação, sabe-se lá, porque normalmente com uma ideia que, infelizmente, é muito comum pra nós mulheres, essa ideia de que nós conseguimos transformar os homens, né? A gente vem muito... A salvação, né? Como é que é o negócio de super-homem, de salvação, tentar salvar a pessoa, né? Isso, Tentar mudar a pessoa, de ser assim. a salvadora, né? Eu Isso, vou conseguir salvadora. consertar esse homem aqui. Uhum. E ignora aquele fato, né? Ou então, a mulher que tem essa questão de... Eu, por exemplo, prezo por ter uma vida financeira organizada, né? Por ter as contas bem trabalhadas, por guardar dinheiro. E aí,
conheço um cara que tá nem aí pra nada, que vive com cartão de crédito ou todo endividado. Os sinais, eles são muito claros. Claro que tem pessoas que fingem bem ali no início, né? Homens e mulheres que fingem no início serem algo diferente do que são, mas em geral, né? Se a gente tá falando num geral assim, normalmente os homens e as mulheres, claro, eles já dão indícios desde o início da personalidade, dos gostos, dos valores e princípios. O que a gente pode pensar de forma geral para alinhar no início de um relacionamento? Expectativas básicas. O que você pensa sobre casamento, né? O que você pensa sobre a vida financeira a dois? Por quê? Porque tem pessoas que eu conheço que o dinheiro é do casal, não tem separação. Outras pessoas que eu conheço, não, cada um tem o seu dinheiro e dividem tudo meio a meio. Outras têm a ideia de que só o homem trabalha e a mulher fica em casa. Isso precisa ser alinhado previamente. Eu diria até antes de entrar no relacionamento, naquela fase inicial, quando se está conhecendo a pessoa, é muito doido, né? Pensar que as pessoas não conversam. É. Elas não Uhum. conversam sobre aquilo que é importante. Esse Nas lugar. fases iniciais de um relacionamento, às vezes ficam trocando meme, falam sobre o dia, dão aqueles updates do dia ali, mas não entram em conversas que são realmente profundas e importantes que vão te fazer ter pelo menos uma base daquela pessoa, daquilo que ela acredita, como ela vive a vida dela, como ela deseja viver o futuro dela. Então, acredito que alinhamentos importantes sejam esses, né? Você quer ter filhos? Como que você enxerga a paternidade ou a maternidade? Muito mais do que querer ter filhos. O que é ser pai para você? Qual é o papel de um homem e de uma mulher na relação? Isso na sua visão. Como que você lida com o dinheiro? Como que você enxerga que um casal deve lidar com o dinheiro? E claro, né, não vai fazer isso num formato de entrevista para não assustar outra pessoa, mas Sim. quando nós estamos conhecendo alguém, a gente tá ali com uma infinita. Com uma janela infinita de possibilidades de conversas, de diálogos, de perguntas que podem acontecer de forma leve e informal. Mas não dá pra ignorar aquilo que já tá sendo escancarado no começo. Se numas primeiras, né, nas primeiras conversas, você pergunta pro cara, e aí? Como é que você se vê daqui a um tempo? Quais são os teus objetivos profissionais para os próximos, sei lá, 5, 10 anos? Eu atendi uma cliente que ela falou isso, que ela perguntou algo parecido pro cara e ele disse, nem pensei sobre isso. É. Nem pensou sobre a tua própria vida? Pensa em quê? Como está o teu ambiente mental? Porque aí a gente consegue tirar como está o ambiente mental também dessa pessoa. Então, mulheres, não tenham medo, não tenham vergonha de perguntar. Vocês estão avaliando a pessoa que pode vir a ser o marido e o pai dos seus filhos. Pra mim, isso é... Sério, as pessoas falam que eu sou meio chata, né? Que eu escolho demais. Mas eu prefiro estar nesse lugar de escolher demais. Eu acredito que é a decisão mais importante que eu vou tomar em toda a minha vida. Ela tem que ser escolhida com cautela, com cuidado, com atenção. E eu falo isso pra todas as mulheres, sabe? Pergunta, queira saber, né? Tem que ter esse alinhamento ali no início. Com certeza. E uma das coisas que eu até proponho para as mulheres e para os homens também é saber como é que essa pessoa que tu quer se relacionar cuida da família. Como é que essa pessoa conversa com sua mãe, com seu pai ou com a pessoa que criou ela. É muito importante isso, porque tu vai ver isso refletido no teu relacionamento, muito provavelmente. Não é só, leva ele pra um restaurante e vê como é que ele trata o garçom. Cara, tratar garçom é o básico. Tu tem que tratar bem, cara, é normal. As pessoas, dá bom dia, boa tarde. Cara, isso é o mínimo, entendeu? Mas veja como ela se comporta com a mãe. O que ela acha da mãe dele, do pai dele. Como é que ele vê a figura paterna dele. Como é que ele vê a figura materna dele. E tem coisas que não precisam nem ser perguntadas, né? Isso é o tipo de coisa que tu não precisa perguntar. Que tu pode simplesmente observar e tirar as conclusões. Que é, como no ambiente, num contexto de família, num almoço de família, por exemplo, como é que essa pessoa tá tratando, né? O pai, a mãe, o irmão. Essa pessoa fala dos amigos de infância, amigos de longa data, se fala, como se refere a eles, quais são as histórias que essa pessoa tem pra contar a respeito dos amigos. Nem tudo precisa ser perguntado, né? Eu acredito que é também para as mulheres sair desse véu da necessidade de estar em um relacionamento que faz com que elas fiquem cegas diante da realidade, diante daquilo que é óbvio, né? E aí depois entra num relacionamento com um cara zero compromissado e olha o que ele fez comigo, você fez isso consigo mesma. Você se colocou nessa situação. Claro, não todas, né? Sim. Eu entendo que existem homens que entram num relacionamento
parecendo algo e depois vão realmente mudando a sua forma de ser, mas a maioria das pessoas, mas aqui a gente tá falando dos homens, né? Eles mostram, eles dão sinais desde o início. E as mulheres, por medo de ficarem sozinhas, o que eu acho uma balela triste, acabam negando aquilo, né? Deixando de olhar para aquilo e simplesmente, eu vou ignorar e vou seguir aqui. Empurrando com a barriga esse relacionamento, e as pessoas têm o direito de sair desse relacionamento, com certeza. Vai ter aqueles relacionamentos que são conturbados, são muito mais desafiadores de sair, e aí tu tem que procurar ajuda externa, provavelmente, dependendo do tipo de relacionamento que tu tem. Mas tu tem o direito de sair daquele relacionamento que anda ruim, né? E eu acredito muito nisso. Pô, não deixa empurrar com a barriga esse relacionamento que não tá dando certo. Sabe algo que apareceu... Então, teu copinho de água enquanto tu fala pra eu te repor. Sabe o que aconteceu, o que apareceu nos atendimentos com bastante frequência nos últimos 3 meses? Eu até comentei com algumas amigas sobre isso. Foram mulheres trazendo, não como uma queixa principal na terapia, mas depois, ao longo da terapia, isso foi identificado, que é... Camila, eu não tô feliz na minha relação, não tô numa relação boa, esse homem não tem ambição, ou esse homem não me respeita... Mas tá tão difícil a vida de solteira, né? Ai, meu... Eu falo, difícil pra quem? Pois é. O que é? Claro, se tu vai viver a vida de solteira, onde todos os teus pensamentos envolvem homens, vai tá difícil mesmo. Agora, se tu vive a tua vida de solteira pensando em se desenvolver cada vez mais, em se melhorar, em viver coisas novas, né? Tudo que eu já citei anteriormente... Não fica com foco totalmente em homem, em relacionamento. Agora, não é concebível pra mim como que pode ser pior estar sozinha a estar em uma relação ruim. Camila, eu não vou terminar porque tá muito difícil o homem hoje em dia. Hoje não se encontra mais homem. O mercado, elas falam muito isso, o mercado tá muito difícil. É muito crença, né? É muita crença, assim, eu vejo, porque não tá difícil pra todas as mulheres. Sempre tem alguém se dando muito bem em relacionamento. Totalmente. É novamente aquela expectativa e principalmente o que ela anda consumindo na internet. O que ela ouve das outras pessoas que estão se relacionando ou estão solteiras. Estão solteiras. Eu falo muito isso para as minhas clientes. Cuidado quando você vai falar sobre relacionamento amoroso com as suas amigas. Falei sobre isso há 2 dias atrás com uma cliente minha. Cuidado, por quê? Porque cada uma ali vai estar falando sobre as suas experiências, experiências essas que são individuais, porque partem de um lugar que é aquilo que você acredita, você manifesta. Então, eu, Camila, enquanto solteira, a visão que eu tenho da vida de solteira tem muitos homens incríveis. Porque eu já conheci alguns. Nenhum deles ainda foi, não digo que suficiente, mas se encaixou realmente para que eu quisesse ter um relacionamento. Mas isso não significa que, nesse tempo solteira, eu só conheci canalha, cafajeste, homem ruim. Pelo contrário. Conheci alguns homens muito interessantes, inteligentes, família, que queriam coisas parecidas, mas que faltou algum tipo de alinhamento ali, ou interesse de alguma das partes. Então, cuidem, né, muito de com quem vocês vão dividir as questões de vocês e o que vocês vão ouvir para que não se transformem em crenças de vocês. Isso é muito perigoso. Com certeza. Tu falou de crenças e também um pouquinho ali atrás tu falou sobre a questão do dinheiro. E aí eu quero entrar nessa questão, tá? E se você tem alguma dúvida de algum assunto que a gente tocou nesse podcast, vai comentando aqui nos comentários que no próximo episódio, quando a Camila voltar, a gente responde eles. A gente vai responder. Vamos responder todas essas perguntas que vocês fizerem aqui, tá? Olha só, eu quero falar sobre o dinheiro. Adoro. Não ensino no relacionamento, tá? Agora eu quero falar sobre como essa mulher, novamente, eu vou chover no molhado, que descobriu esse podcast, e agora a gente tá entrando em vários âmbitos sociais dessa mulher, né? Falamos ali sobre autoconhecimento, falamos também sobre relacionamento, agora eu quero falar sobre dinheiro. A gente até poderia tocar em saúde, mas acho que a gente pode deixar no próximo episódio. Tem muita coisa, muito assunto pra gente tocar. Mas eu quero saber disso. Como é que essa mulher pode se alinhar com o dinheiro? Se alinhar com o dinheiro é muito amplo, né? O que seria, na tua visão, se alinhar com o dinheiro? O que seria se alinhar com o dinheiro? Seria aquela questão de olhar pra ele e quebrar todas as suas crenças, não quebrar todas, né? Porque realmente é desafiador, isso daí é através de autoconhecimento, terapias e tudo mais. Mas como é que ela pode começar a trabalhar em si, começar a trabalhar o seu movimento mental sobre o dinheiro, sobre escassez, sobre como ela consegue olhar para ele e falar, é possível chegar lá. As outras pessoas também têm esse dinheiro que eu quero chegar lá. Então, eu quero entender, eu quero entrar na tua cabeça sobre como é que tu olha pro dinheiro, como é que tu lida com o dinheiro e quais são os conselhos, os melhores conselhos que tu pode dar
sobre dinheiro. E aí é um âmbito bem amplo, tá? Vamos entrar num âmbito bem amplo. Eu não quero fechar. O dinheiro, ele tá correlacionado a várias coisas, tá? Uhum. Então, a gente pode ir conversando, a gente vai falando sobre eles. Mas pra ti, como é que tu acredita que as mulheres deveriam lidar com dinheiro? Como é que elas deveriam buscar isso? E, principalmente, como elas poderiam quebrar essas crenças limitantes sobre a escassez, que o dinheiro entra e ele sai? Perfeito, é o meu assunto preferido É. e é importante eu falar que perguntou, né? Eu quero entrar na tua cabeça, eu quero saber como que tu vê o dinheiro. É importante que eu diga que a forma como eu enxergo o dinheiro, como eu lido com o dinheiro, como eu faço o dinheiro hoje é completamente diferente de como a Camila de pensar que 7 anos atrás fazia dinheiro, lidava com dinheiro e me relacionava com o dinheiro, assim, né? Vou dar um breve contexto, porque às vezes quem tá ouvindo aqui pode pensar que sempre foi assim. E que aquilo que eu vou dizer sempre foi assim pra mim, mas não foi. Então, eh, venho de uma família pobre mesmo, eu não uso o termo Eu humilde, lembro. né? Não Aham. falo humilde, porque minha família era pobre e humilde, Uhum. né? Mas não tinha muito dinheiro, realmente, assim. Então, sempre estudei em escola pública, aquela coisa toda de pessoas de baixa renda, né? E a minha forma de ver o dinheiro, naquela época, era muito escassa no sentido de eu nutria muitas ideias de que eu não podia ter aquilo, de que aquilo não era pra mim. Isso às vezes era uma mochila de rodinha, sabe? Não é pra mim, minha família não pode ter um tênis um pouco mais caro. E a minha mãe, até hoje, ela é empregada doméstica, né? Então ela trabalha há 25 anos na mesma casa. Então eu também sempre estive naquele lugar de eu preciso me colocar no meu lugar porque eu sou a filha da empregada. E eles são pessoas muito ricas. Então eu sempre tive esse contraste da vida que eu vivia. E eventualmente, quando eu ia visitá-los, ia na casa deles ajudar minha mãe com alguma coisa, eu via, uau, a diferença, né? Aquela. Era uma diferença muito grande, assim. Então eu lembro de muitas vezes estar lá, dentro da casa deles, dos patrões da minha mãe, e pensar: nossa, eu nunca vou ter isso não é pra mim, que eu sempre vou ser a filha da empregada, né? Então. Tenho que me comportar como a filha da empregada, pensar como a filha da empregada, agir como a filha da empregada. E por muito tempo isso me acompanhou, até tivemos uma situação na minha família quando eu tinha 10 anos de idade que fez com que o que era ruim financeiramente ficasse ainda pior. A gente teve uma questão familiar, que eu não vou entrar aqui em Uhum. detalhes, mas fez com que a gente tivesse uma perda muito grande de dinheiro, condições, enfim. E isso gerou um trauma gigantesco na minha vida, que fez com que eu vivesse, a partir de então, ali dos meus 10 anos em diante, num estado de alerta constante de vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro, então eu preciso viver preocupada. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar na loja da minha tia, num brechó que tinha aqui em Criciúma, ali próximo à rodoviária. Comecei a trabalhar com ela, depois trabalhei como menor aprendiz também no supermercado Giasse, no centro de distribuição do supermercado Giasse. Eu comecei a minha vida profissional muito jovem, então eu comecei a ter acesso ao meu próprio dinheiro muito cedo. E o meu comportamento em relação ao dinheiro era um excesso de preocupação de que ele ia faltar e um gasto exagerado. Então eu Uhum. gastava tudo, vivia preocupada que ia faltar. Eu gastava tudo por alguns motivos, né? Pela questão de eu nunca tive, agora eu quero ter. E por sempre ver que a minha família nunca guardava dinheiro. Então aquele era a minha programação. Eu só repetia, né? Nunca vi minha família guardar dinheiro, minha família nunca falava sobre guardar dinheiro, talvez porque não sobrava, mas mais por uma questão de má gestão, né? Por falta de conhecimento, enfim, estavam fazendo o que podiam. Mas eu não tinha essa ideia de estou trabalhando, eu devo guardar um pouco de dinheiro e aproveitar o resto. Então eu guardava tudo e vivia excessivamente preocupada e sempre com aquele pensamento de vou comprar o mais barato, vou no mais barato. Então, mesmo trabalhando, eu ainda não tinha uma boa relação com o dinheiro, apesar de já fazer dinheiro, né? Até que, mais ou menos ali com 18 anos, logo que eu fiz 18 anos, eu entrei no SPC. Uhum. Porque eu trabalhava no comércio de Sara e as pessoas abriam ficha, não sei, quem não é do interior É. talvez não saiba, né? Uhum. Então, abriam fichinha pra mim, porque eu trabalhava no comércio e me conheciam antes de eu ter 18 anos. E aí, logo que eu fiz 18 anos, eu tô tentando fazer uma linha do tempo que eu já tenho 30, então as coisas já mudaram bastante, né? Muito tempo passou. Mas eu sei que logo que eu saí, que eu fiz 18 anos, eu troquei de emprego, então eu trabalhava numa loja onde eu tirava ali R$ 1.200 por mês e eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde. Então eu passei a ganhar muito menos. E aí fui pro SPC.
logo com 18 anos, eu sei que fui pra SPC, assim, e aquilo, até para os meus pais nem foi uma grande surpresa, porque a minha família já estava acostumada a ir pra SPC, a viver com dívida, então isso era uma realidade normal. Até que aí eu comecei com 20 anos a investir mais em autoconhecimento, a ter esse interesse, né, pelas terapias, comecei a estudar, na época eu fazia faculdade de psicologia, me endividei também na faculdade, Uhum. né, óbvio, Ah, é. porque era a mentalidade que eu Uhum. tinha. Saí da faculdade, fui fazer os cursos de técnicas holísticas, porque entendi que era verdadeiramente aquilo que eu queria. E eu botei na minha cabeça assim, eu preciso mudar a forma como eu me relaciono com o dinheiro. Não dá mais pra viver assim, eu não aguento mais viver assim, endividada, tão jovem, sem dinheiro pra fazer nada. Não quero mais viver assim. E foi onde eu comecei a trabalhar as minhas crenças mesmo, sabe? Os traumas que eu tinha em relação a dinheiro e a minha família, porque por conta dos acontecimentos da minha família, isso mais uma vez é importante trazer, é muito pessoal. Quando a gente fala sobre crença, crenças que eu tenho e que eu tinha, talvez tu não vai ter, porque as tuas vivências são outras. Eu, inclusive, vi que tu falou sobre. Vai fechar aqui, né? Uhum. Que o teu pai acabava comprando muita comida quando ele Sim. recebia e Uhum. tu passou a ter esse comportamento, é algo que tu nutre até hoje. Eu É. fui essa pessoa por muito tempo. Então, meu principal gasto era com comida. Queria comprar muita comida porque não tinha comida. É difícil, né? Uhum. Claro, né? Não era uma coisa de passar fome, mas uma criança, ela quer comer uma bolacha diferente, ela quer um ovo de Páscoa da Traquinas, ela quer. Obrigada. Ela quer um chocolatinho diferente. Então, essa falta fez com que muitas vezes os meus comportamentos em relação ao dinheiro fossem de. Eu sempre queria comer pizza, x-salada. Então, nossa, eu gastava muito do meu dinheiro com isso, assim, sabe? E quando eu decidi mudar, foi através dessa necessidade de eu quero viver uma vida diferente. Meus pais podem ter essa vida, eu não quero ter a mesma vida. Sou filha deles, amo eles muito. Nossa, sou muito grata pela minha família, mas eu quero viver diferente. E aí, é, não envolvia só dinheiro, envolvia outros comportamentos que desembocavam no dinheiro e que eu olhei e eu falei, esse não é um ciclo que eu quero repetir. Então comecei a trabalhar as minhas crenças, os meus traumas, através de técnicas de reprogramação mental, que hoje inclusive eu atendo, né, com técnicas de reprogramação mental para identificar e reprogramar essas crenças, porque a gente não consegue simplesmente pegar uma crença e sumiu do nada. A gente precisa trocar essa crença, né? Reprogramar essa crença. Então foi onde eu comecei a reprogramar esses padrões. E isso começou a gerar uma nova realidade. Mudei meu estado interno, né? Mudei o meu mundo interior e naturalmente o meu mundo exterior começou a refletir. Com 24 anos, as minhas contas do SPC estavam prestes a caducar. Quem não Uhum. sabe o que é caducar deu 5 anos, aquilo lá meio que some, assim, né? E o que os meus pais me falaram? Ah, guria, deixa caducar. Já vai fazer 5 anos. Só que eu já tava na minha nova mentalidade. E o meu pensamento foi o seguinte: eu utilizei os serviços dessas pessoas. Eu vou honrar essas pessoas. Eu quero honrar isso. Pra mim é uma questão de honra mesmo, sabe? Então, o que eu fiz? Entrei em contato com todas as lojas que eu devia, todos os comércios, faculdade, porque eu tinha ainda dívida com a faculdade. E comecei a renegociar. Já estava trabalhando como terapeuta, então já estava fazendo ali, acho que um pouco mais de R$ 2.000 por mês. Eu acho que mais ou menos entre R$ 2.000 e R$ 3.000 por mês, isso com 24 para 25 anos, uns 24 eu tava. E eu entrei em contato com eles, renegociei as dívidas e fui pagando aos poucos, porque eu queria ter essa sensação de eu estou honrando os serviços que eu contratei. Isso já era a minha nova eu agindo, né? Então, eu já estava agindo através da prosperidade quando eu decidi honrar o serviço daquelas pessoas, mesmo com 5 anos de delay, assim, né? E a partir disso, a minha relação com o dinheiro foi se transformando no sentido de as minhas necessidades viraram outras, eu já não tinha mais a necessidade constante de estar sempre pedindo comida fora, comprando besteira, comprando roupas, porque eu não podia ter antes. E aí eu entrei no lugar de, agora eu vou começar a guardar o dinheiro. E isso, pro meu histórico familiar, era muito quebra de padrão, muito quebra de ciclo, assim. Então eu oscilava, guardava uma parte, minha gata ficou doente, raspei o banco, limpei tudo.
gastei tudo. Infelizmente, ela não resistiu. E guardava dinheiro de novo, ia melhorando, aí surgia algum imprevisto, né? Isso é bem natural. Muitas mulheres, muitas pessoas passam por isso. É o que eu chamo de síndrome do teto invisível, que é quando simplesmente existe um limite ali que essa pessoa chega e quando ela chega ela não consegue ultrapassar esse limite. Seja de dinheiro guardado, seja de quanto ela tá recebendo por mês. Então, essa síndrome do teto invisível muitas vezes é o que faz com que a gente bata naquele teto e depois, opa, cai, né? Que é um limite inconsciente que a nossa mente acaba tendo sobre o quanto a gente pode, o máximo que a gente pode chegar. Então, para contextualizar, né, eu ilustrei esse exemplo da minha própria existência para dizer que é possível e é completamente possível sair de um lugar onde você vem de uma família que, além de não guardar dinheiro, também não se importa muito em pagar as dívidas, né? Hoje eles já mudaram bastante, minha família já não é mais assim. Meu pai, inclusive, guarda dinheiro, minha mãe também tem outra relação com dinheiro e aprenderam muito comigo, isso é muito legal. Mas dá pra sair dessa realidade completamente escassa, aonde você se relaciona com dinheiro de forma completamente imatura e baseada nas suas dores, traumas, e ir para um lugar onde você controla o dinheiro. Aonde o dinheiro já não é mais o seu pensamento de todos os dias, porque até começar a fazer ali mais ou menos uns 4, 5 mil reais por mês, a minha única preocupação era dinheiro, eu não focava em mais nada. Eu não pensava no meu intelecto praticamente, eu não pensava na minha saúde, eu não pensava em outras coisas, eu só pensava, eu preciso fazer dinheiro. Que era miserável, né? Era uma miserável. Então, assim, preciso fazer dinheiro. E aí, quando o dinheiro deixou de ser o meu principal problema, foi quando eu consegui focar em outras coisas, né? Então, agora eu quero me tornar mais inteligente. Então, agora eu quero cuidar um pouco mais da minha saúde. Mas voltando para tua pergunta ali, né? Como que as mulheres podem fazer isso? Primeiro é identificando a realidade da qual elas vieram. A gente só consegue entender para onde a gente precisa ir, né? O que que precisa ser mudado quando a gente tem clareza de quais são os reais problemas. Então, a primeira coisa é faça uma análise da história financeira, do histórico financeiro familiar. Como a minha mãe se relaciona com o dinheiro? Como o meu pai se relaciona com o dinheiro? Quais foram as principais coisas que eu ouvi, vivi e estive ali inserido quando criança relacionadas a dinheiro? Por exemplo, comum, né? Muito comum no Brasil. Briga por herança. Ah, meu avô, minha avó tinham dinheiro, aí de repente morreram. E os meus tios brigaram horrores pela herança e hoje nem se falam mais. O que essa pessoa vai acabar acreditando? Que o dinheiro separa famílias. Que o dinheiro destrói famílias. Que o dinheiro é causador de todo mal. De um ponto de vista mais religioso, existe a crença que aparece bastante nos atendimentos de os ricos não vão entrar no reino dos céus. Ou então, uma outra coisa que é muito comum, que é filhos não podem ganhar mais dinheiro do que os pais. Isso é nossa, isso vem muito e tá vindo muito ultimamente, tá sendo bem presente, assim. De mulheres que se sentem culpadas por estarem fazendo mais dinheiro do que os pais de forma leve. Trabalhando menos. Afinal, meus pais precisaram lutar tanto, quem sou eu? Para fazer mais dinheiro do que eles, sendo mais jovem e sem tanto esforço. E aí o que acontece? Ou gasta tudo, ou entra naquela questão do teto, né? Do teto invisível. Guardou dinheiro, fez uma boa quantidade de dinheiro, entra num lugar de autossabotagem e não consegue mais produzir, ou gasta tudo, ou imprevistos começam a acontecer. Isso. Interessante, né? Essa identificação, né? De como tu se relaciona com o dinheiro. Porque é verdadeiro isso. A gente tem que. Pô, a gente fica ganhando, quem ganha é criança. A gente fica fazendo dinheiro toda hora, recebendo dinheiro através do nosso esforço, do nosso trabalho, mas a gente não consegue identificar como é que a gente se relaciona com esse dinheiro. Uhum. E vai deixando, vai vivendo a vida com os olhos dos nossos pais, dos nossos parentes. Porque foi assim que foi nos ensinados, como tu falou. É importante realmente identificar isso. Só que, ô Camila, muitas vezes vamos se relacionar com pessoas que têm outro relacionamento com dinheiro, ou seja, o nosso cônjuge, né? É pelo exemplo que a gente vai arrastar ele ou precisamos instruir ele ou ela para que ele siga o mesmo caminho que a gente? Eu acredito que é uma junção das duas coisas. Tem pessoas que não são tão tolerantes assim a receber, né, do outro. Olha, eu acho que talvez essa forma como tu tá lidando com dinheiro não seja a forma mais elevada. Eu acho que, de repente, se a gente pensasse por esse outro lado, teríamos um resultado melhor
sobre as nossas finanças. Tem gente que não consegue receber isso, né? Que já vai entender, por conta das suas feridas, como uma crítica, como um ataque. Então, acredito que, primeiro o exemplo, né? Porque, por exemplo, se quando a tua mulher te conheceu, tu se relacionava com dinheiro de uma X forma, talvez ela olhou para aquilo e falou: Nossa, a gente tem praticamente a mesma idade, ele já tem isso, aquilo, ou já tem tanto de dinheiro guardado, ou nossa, olha como ele é cuidadoso com o dinheiro. Isso pode despertar na pessoa essa curiosidade, né? Como que você faz isso? Pode ser, então, não tem uma forma correta, né? Seja o exemplo, ou seja a questão de dar um toque, de conversar a respeito, a pessoa vai ter que identificar como que o parceiro dela vai receber melhor isso, mas eu acredito que é uma junção das duas coisas. O diálogo, ele precisa estar muito presente, né, nas relações. Então, falar sobre dinheiro é indispensável. Não só com o cônjuge, não só com o namorado, mas as pessoas não falam sobre dinheiro. As pessoas não se ajudam, por exemplo. Ai, Ângelo, nossa, eu aprendi a fazer uma coisa de investimento ali que tá me dando uma rentabilidade muito boa. As pessoas não falam, as pessoas É. escondem. Quando o assunto é dinheiro, parece que é tudo assim. Esconde medo, né? O medo do brasileiro Uhum. de ser roubado, o medo da inveja muito forte, né? Que é, ai, nossa, o bicho da inveja, o que que vai fazer mal, né? Mas as pessoas têm muito medo. Então elas não falam sobre isso, sendo que é um assunto que poderia, se nós conversássemos mais a respeito, que poderia gerar benefício para todo mundo. É, com certeza. Esse negócio de ter medo de expor o quanto a gente conhece sobre dinheiro é muito importante, cara. Eu vejo isso em mim. Eu tinha um receio, antigamente, bem uns tempos atrás, quando eu comecei com o YouTube, de falar da onde que eu tô tirando dinheiro, Uhum. de que sites eu tô fazendo dinheiro. Só que depois eu percebi, pelo meu lado cristão, de servir as pessoas. Então hoje eu falo pra todo mundo, cria canal Dark. Faz um canal Dark, cara. É uma máquina de dinheiro. Inclusive, se você quer fazer dinheiro na internet, procura sobre canal Dark. Tu nem precisa aparecer, é um canal no YouTube, cara. Tu faz tudo com inteligência artificial, tu não precisa nem investir tanto. Às vezes tu consegue fazer sem investir. Então, assim, eu, eu gosto dessa ideia de que as pessoas elas precisam mostrar da onde que elas fazem dinheiro. Pra Uhum. servir, pra ajudar as outras pessoas. Pô, tu tá vendo lá que teu parceiro, eu não tô falando nem de relacionamento, teu parceiro lá tá precisando de uma grana. Ajuda, fala da onde que tu faz dinheiro, cara. Ele não vai roubar de ti. Teu espaço ainda tá lá. Ninguém vai tirar teu espaço. Uhum. Isso não acontece. E se acontecer alguma coisa de tu acabar fazendo menos dinheiro, não foi por causa disso, pode ter certeza. Deve ter acontecido alguma coisa antes, a não ser que o cara te roubou e tudo mais, aí ok. Mas enfim, aí tem que buscar uma amizade muito boa, né? Isso a gente ainda pode trabalhar nessa questão de amizade. Acho que seria muito interessante na amizade sobre as mulheres, mas eu acho que isso daí fica para outro podcast. Que Tudo é mentalidade, tudo é né, Ângelo? Tu mentalidade. percebe como até a questão de aquilo que tu acredita sobre as pessoas que te cercam é muito a mentalidade. Uhum. Eu acredito que eu estou cercada de pessoas que eu posso confiar para falar tranquilamente sobre as minhas É. receitas, sobre quanto eu ganho, sobre de onde tá vindo, sobre qual é, por exemplo, como terapeuta, né? Qual é o melhor formato que eu encontrei para fazer as minhas clientes fecharem pacotes. Uhum. Sabe? Isso não é um problema. Por que seria? Mas isso é porque a minha mentalidade, ela não é. Ela não tá num lugar de competição. Ela tá num Boa. lugar de a gente se ajuda. Tanto que fiquei muito feliz em indicar amigas minhas pra Uhum. virem aqui. Sabe? Eu acho que é muito essa questão da. Dinheiro é muito mentalidade, né? Engana-se quem pensa que dinheiro é sobre esforço. Dinheiro é muito mais sobre identidade. E identidade a gente fala que mentalidade, porque identidade é aquela construção que você faz através dos pensamentos e das crenças que você tem sobre si mesma. A minha identidade está pautada em quê? Eu acredito agora já de forma automática, porque foram muitos anos de treino, de consciência e repetição, e hoje se tornou automático acreditar que, naturalmente, eu sou uma terapeuta que vai fazer mais de 10 mil reais todos os meses. Uhum. Além, sabe? Eu já tenho essa ideia de que eu não preciso mais me esforçar para o dinheiro vir. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer. Que é tá ali no Instagram, produzir algum tipo de conteúdo, ser uma excelente terapeuta para as minhas clientes, porque elas vão me indicar para outras pessoas e mais do que isso, elas vão ficar comigo. Uhum. Então, dinheiro é mais sobre a identidade, é acreditar que eu tenho os recursos necessários para fazer dinheiro, eu sou merecedora do dinheiro sim, eu mereço prosperar de forma leve e eu mereço prosperar através daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que é o meu dom natural, de certa forma, sabe? Então, para quem fica muito nessa ideia do esforço,
Dinheiro é esforço. Isso também é uma crença. De que eu preciso trabalhar mais para ganhar mais. A minha crença principal é: quanto mais inteligente é a forma como eu trabalho, menos esforço eu preciso fazer e mais dinheiro eu ganho. Ah, isso. Tu tocou num assunto muito bom, que é a inteligência para fazer dinheiro. Uhum. Eu particularmente sou um cara que tento trazer a inteligência para tudo aquilo que eu antes fazia esforço para fazer acontecer. Tá, que forma eu consigo fazer isso de uma forma mais inteligente, que seja mais rápido, que eu não preciso colocar tanto esforço? Muito importante isso, analisar essas coisas. Ô Camila, tu se lembra lá no finalzinho do meu episódio do podcast que eu fiz uma pergunta sobre se tu tivesse um megafone e tudo mais? Tu se lembra disso? Lembro. Tá. Eu vou falar pro pessoal que não A que gente tá já tá assistindo. acabando? Já. Não é possível. É A porque gente ficaria aqui Ficaria. 3 dias Mas gravando. é que eu preciso dar gostinho pro próximo episódio, entendeu? Perfeito. Preciso fazer isso. E assim, ó Camila, novamente, para as pessoas que não estão aqui no canal e não conhecem, se tu tivesse um megafone... Agora seria outra frase, né? Na verdade, eu tenho que te perguntar alguma coisa, né? Eu não lembro qual foi a frase que eu falei da outra vez. Ah, que bom. Então tu vai falar outra coisa, então. Eu ia falar exatamente isso, que não precisa necessariamente falar a mesma coisa que tu falou. Então tá. Se tu tivesse um megafone para falar pro mundo inteiro, para essas mulheres, o que tu falaria? O seu ambiente mental cria a sua realidade. Se a realidade não está como você gostaria que estivesse, o movimento é interno. É uma reflexão interna, é uma auto-observação que precisa ser feita e um ajuste de comportamento que vem da mudança da mentalidade, porque é através da mentalidade que a gente age. Então, as nossas ações são um reflexo daquilo que a gente acredita sobre nós, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre o mundo, sobre os relacionamentos. Então, eu estou agindo através da minha mentalidade. Se as minhas ações não estão gerando os resultados que eu quero, eu tenho que olhar para onde? Para minha mentalidade. E aí isso pode ser feito tanto sozinho, né? Através da busca por autoconhecimento, silenciar essa mente através da meditação, a escrita terapêutica que tu usou até uma forma diferente de falar, né? Falou como escrita livre. Escrita ativa. Escrita ativa, Isso. eu utilizo escrita terapêutica há muitos anos. Todos os dias muito pela bom. manhã eu escrevo 3 páginas obrigatórias. Que legal. 3 páginas, mesmo que eu não tenha mais nada pra escrever, eu vou continuar escrevendo, porque alguma coisa vai sair E vem, dali. sempre vem. Sempre vem coisa. E além de ser um exercício para criatividade também. Então, utilize escrita terapêutica, medite, leia livros, mas não fique apenas nos livros de autoconhecimento, porque todos os livros de autoconhecimento falam praticamente a mesma coisa. Sim. Se tu precisa ler mais de 2, 3, é porque tu não tá aplicando. Então, busque referências, né? Busque referências elevadas. Ai, Camila, mas como que eu vou achar referências elevadas? Coloca no Google quais são os clássicos da música brasileira, quais são os clássicos da música francesa, quais são os clássicos da literatura, quais são os clássicos das artes plásticas. Vai atrás de se nutrir, né? De mudar esse repertório interior, porque tudo isso vai construir uma mentalidade mais forte, uma mentalidade mais autoconfiante, que naturalmente vai gerar ações que estejam alinhadas com o resultado que tu busca. E aí, pra fechar, não acreditar que as mesmas coisas, as mesmas atitudes vão te levar para resultados diferentes, né? É um clichê muito verdadeiro, que é: se você quer viver coisas diferentes, não dá pra fazer as mesmas coisas. Então, sim, se a vida tá de um jeito que tu não gostaria, muda a forma de viver. E a forma de viver é um reflexo do mundo interior. Sim. Mentalidade. Com certeza. Ó, pro pessoal que ficou até agora mais ou menos 1h e 40 minutos. Pouquinho. Dá de fazer umas 3 horas de episódio. Faz o seguinte, comenta aí nos comentários. Ambiente mental cria sua realidade. Se você assistiu até agora, tá? Duvido. Bom, são poucas pessoas que ficam até o final de um podcast, principalmente aqueles que acabam atacando a sua sombra. Então, se você ficou aqui, parabéns, de verdade, parabéns. Você merece um parabéns porque são poucas pessoas que ficam até o final do episódio. Eu vejo isso através dos analíticos do YouTube, tá? Enfim, Camila, se as pessoas querem te conhecer melhor, querem conhecer o teu trabalho, onde que elas podem te encontrar e também o que tu faz, qual é o teu trabalho? Perfeito. No Instagram, vocês me encontram no @Camila Vettoretti, Vettoretti, são 4 T's. E eu trabalho como terapeuta holística, atendo apenas mulheres, já atuo nessa área há mais de 6 anos, mais de 4.000 atendimentos, apenas online. Então, de qualquer lugar do mundo, vocês podem consultar comigo. E nos atendimentos eu ofereço as conversas terapêuticas, reprogramação mental e limpezas espirituais também.
com o objetivo de realmente elevar essa mulher, colocar ela num nível acima, né? Mudar essa mentalidade, fazer com que ela tenha esse mundo interior trabalhado para que o externo reflita nisso também. E o que eu queria dizer é, antes, tá? De aí vocês desligarem aqui, não vão para um outro vídeo ou não vão fazer o cotidiano de vocês, sabe? Se tu teve tempo para ficar aqui 1h40, tira pelo menos 10 minutos, pega um caderno, escreve sobre o que tu sentiu, quais são os pontos que tu percebeu que mais te tocaram, ou principalmente, né? A gente deu tantas dicas aqui, elenca 2 coisas para te colocar em prática ainda hoje ou ainda essa semana no máximo. Não deixa que esse conteúdo fique sobrecarregando a tua mente e você não faça nada a respeito, porque de fato, se você só sabe sobre algo, se você age através daquilo, se você só acumula conhecimento, você não sabe. Com certeza. Ô, Camila, cria um podcast. Eu já tive um, tá? É verdade, tu teve um. Então, Yes. cria o teu canal no YouTube. Pessoal, pede pra Camila criar um canal no YouTube, que tu falou pra mim no último episódio, que tu Tá. tava pensando em criar, tá? Sim. Ah, e falando outra coisa, eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto, que é lá daquilo lá que tu tá criando. Sim. Tá, a Camila Pode tá criando algo, tá? E aí tu vai falar. Então, depois que ela criar isso, ela vai voltar aqui no episódio, no podcast, pra falar sobre o que seria. É um curso que se chama A Nova Mulher com Dinheiro e é um curso muito prático, com exercícios práticos, porque o negócio é ir pra ação, né? Então, é um curso que tem como base a mudança de mentalidade, a identificação primeiro do estado atual dessa mulher, o lugar que ela se encontra, qual é o histórico que ela traz consigo mesma, mudança de crenças, reprogramação mental e depois como que ela vai reforçar no dia a dia essa identidade da nova mulher com dinheiro. Então, já tá todo escrito. Pretendo iniciar as gravações em 15 dias, porque tem outros projetos que estão na frente, né? Em 15 dias pretendo começar a gravar, para no máximo, até final de novembro, já estar disponível para as mulheres que querem realmente uma virada de chave na vida. E assim, é muito bom e não é nada sobrenatural. São coisas simples que não só eu apliquei na minha vida, e aí lá no curso vocês vão entender ainda mais fundo a minha história, vocês vão ficar chocadas com as mudanças, mas como também o que eu ensino no dia a dia das minhas clientes, coisas que eu passo para as minhas amigas, para as pessoas ao meu redor, então vai ficar bem lindo. Legal, legal, massa. E aí, então lá pro final de novembro, em dezembro, provavelmente a gente cria esse novo podcast, ou para começar com chave de ouro, aí a gente pode gravar em dezembro, solta em janeiro para o pessoal começar. Não, vamos fazer em dezembro e solta em dezembro, não precisa esperar o ano novo. Exatamente. Aí em janeiro a exato. gente faz um sobre como estabelecer boas metas e como conseguir manifestar essas metas de verdade e não ser só mais uma lista de início de ano. Ah, daqui a pouco tu vai aparecer umas 300 vezes aqui no canal. Gente, eu quero me tornar sócia aqui. Vamos lá. Tá, eu gostei desse teu outro podcast. Vamos ter uns 4 episódios com a Camila. Vamos. Comenta aí nos comentários se você quer, tá? E também se tu tem alguma dúvida, cara, comenta aqui. Comenta que no próximo episódio a gente pode responder eles. Eu pego ali um papelzinho, anoto. A gente pega aqui o celular e vai respondendo pra vocês, colocando o nome de vocês na tela. Vai ser bem legal, Eu tá? acho que essa ideia é genial de fazer um episódio só respondendo perguntas reais das pessoas nos comentários. Sim. Pra isso, comentem. Comentem, a gente vai responder as perguntas de vocês, vai ser incrível. Com certeza. Ou vai lá no Instagram da Camila e quando tu colocar uma caixinha de pergunta lá pra ela que Coloco depois sempre. ela vem aqui, traz pra gente, tira print, manda ali pro Gui. Perfeito. E a gente responde em um podcast. Pode ser? Maravilha. Muito obrigada, Ângelo. Eu que Sempre um prazer agradeço. gigantesco estar aqui. É um engrandecimento, assim, é incrível poder compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Teu conhecimento é muito bom, tenho certeza que as pessoas adoraram. E se você pegou alguma coisa, alguma ideia, gostou do que a Camila falou, gostou do que eu falei, comenta aqui nos comentários alguma coisa que te tocou. Ou alguma coisa que te doeu. De verdade, eu acredito que essa parte do doeu seria mais necessária ainda. Comenta algo que tu ouviu e que te machucou. Que tu pensa assim, isso daqui é verdade, eu acho que eu devo melhorar. Comenta, porque aí tu já tá alimentando essa tua escrita terapêutica /ativa, tá? Comenta que vai ser bem legal. Camila, novamente, muito obrigado, de verdade, teu conhecimento é muito bom, muito valioso para muitas pessoas, tenho certeza que tu agregou na vida delas. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Perfeito. E pro Obrigada, pessoal gente. que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, tá? Bora. Temos aí 3 meses, agora eu aprendi. 3 meses para que a gente consiga bater essa meta de 100 mil inscritos, tá?
Então se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, cara, compartilha aí no teu grupo de amigas. Tenho certeza que elas vão adorar. E se elas não assistirem, tudo bem. Talvez não seja o momento delas. Aí, talvez lá em outro momento, tu manda de novo, tá? Se você é homem, assistiu até agora, manda para aquela mulher que tu acredita que tem algo a ser melhorado na vida dela ou que talvez ela ache interessante esse conteúdo, tá bom? Tenho certeza que vai agregar na vida dela. E se você vem passando por alguma dificuldade, alguma coisa que tu não tá conseguindo resolver na tua vida social, você pode comentar aqui nos comentários que talvez no próximo episódio eu traga um profissional da área que possa te responder ou até mesmo no próximo episódio com a Camila. Tá bom? Meu Instagram pessoal vai estar na descrição do vídeo, o Instagram da Camila também vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu canal de cortes e também o Instagram do podcast vai estar aqui na descrição, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.